Oi, galera, tudo bem com vocês? Seguimos aqui na nossa terceira temporada do Bagaceira Chique. Eu quero dizer o seguinte, conto com vocês lá no nosso Instagram, @bagaceirachique. Mandem perguntas também, porque agora a gente está recebendo perguntas de vocês aí de casa. E hoje temos o quê? Um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Quem que não gosta de assistir uma coisa de true crime? Eu sou daquelas que, para dormir, eu fico assistindo assassinato, gente. Bom, então eu vou falar com ele que está aqui com a gente, Ulisses Campbell. Que nome chique, Ulisses. Tudo bem? Obrigado, Luciana, pelo convite. Não, a gente vai casar, né? Porque agora você tá vindo aqui no Super Pop, tem que ter algum crime novo pra gente falar. Vamos, né? Ou a gente vai casar ou vai cometer um crime juntos, né? A gente tá brincando, mas depois o povo faz corte. Não é pra fazer corte, hein? Mas, Ulisses, aliás, eu queria entender por que tá... Todo mundo gosta, eu sempre gostei dessas coisas de true crime, as coisas que realmente aconteceram, que não é ficção. Todo mundo é meio viciadinho nesse tipo de coisa ou só sou eu mesmo? Não, muita gente. Eu já li alguns estudos, eu já vi algumas reportagens, inclusive fora do Brasil, que falam muito do gosto pelo crime real. Eu vi num dos estudos que mais eu fiquei impressionado, que que ele defende a seguinte tese, de que é o fascínio que a gente tem pela morte. Será? É porque a morte é a única certeza que a gente tem da vida, Isso, né? com certeza, né? Então, eu acho que às vezes ela se torna fascinante de maneira velada, né? Você, não tem um fascínio explícito pela morte, mas aí você, pelo menos, mas aí você começa a ter interesse pela morte dos outros. Saber como morreu, as motivações, o modus operandi. Porque é muito interessante, né? Porque como a gente não seria capaz disso, realmente, digo por mim, né? Você fica olhando e fala, gente, como é que pode fazer isso? Da onde que vem esse ódio todo e essa coragem para você matar uma pessoa? Realmente, você precisa de uma certa coragem, eu acredito. Sim, você precisa ter a coragem, você precisa ter o desejo, você precisa ter No desejo eu já motivações. tive vontade de matar a galera. Mas é aquele desejo normal do ser humano. Ai, que ódio, mas você não vai fazer nada. Não, óbvio. exatamente. Você precisa ter. Eu diria que a empreitada de matar alguém é uma engenharia bem complexa. É muito grave. Você precisa ter o desejo assassino, você precisa ter perversidade. Você precisa ter. É porque você vê, por exemplo, a Elise matou o marido. A Elise Matsunaga, ela matou o marido e esquartejou o marido. Mas a morte dele, o assassinato, é o meio de uma jornada muito longa. A vontade dela de matar o marido foi desenvolvida ao longo de uma vida de casado, foi de 2 acontecendo, anos. as coisas foram acontecendo, ela foi maturando. Sim. Você acha que foi uma coisa premeditada? Vamos mostrar os livros, que tem vários casos, e a gente começa a pontuar por caso. Vamos Quer falar. começar por qual? Vamos na Elise, você já falou da Elise, a gente vai na Elise. Vamos na Elise, então. Mostra aí o livro pra gente. Super interessante esse livro. Vamos falar da Elise. A Elise Matsunaga, ela é o maior exemplo de como se planeja, se organiza uma empreitada assassina. Dizer que foi premeditado... É isso que eu queria te perguntar. Dizer que foi premeditado, eu acho que não foi premeditado. Só pra gente, o premeditado é aquela pessoa que organizou tudo na cabeça, falou como é que eu vou... Planejou. Porque de repente a pessoa tá pensando em matar e não tem tudo organizado, mas agora vai. Por exemplo, vamos fazer aqui uma interseção. Certo. O crime da Suzane foi premeditado. Ela e o Daniel disseram... Tinha os sacos, os negócios tudo organizado. Exatamente. Entendi. Nós só vamos ser felizes depois que teus pais morrerem. Olha que loucura também. E aí eles passaram 1 ano, inclusive, ensaiando a morte do casal. Davam um tiro no travesseiro. Ah, teve isso? Teve. Eles colocaram um tijolo embaixo de um travesseiro, na cama do casal, quando eles estavam sozinhos em casa. Eles pegaram uma arma e atiraram no travesseiro. O Daniel atirou e a Suzane foi lá pra fora da casa ver se ouvia o barulho do tiro. Ai, nossa. E aí depois eles planejaram, já que ela conseguiu ouvir o tiro, então não pode ser com tiro. Então vamos que horror. Tocar fogo na casa do sítio quando eles estiverem lá dentro. Isso é planejamento. É muito perverso. Premeditar é isso pra mim. Entendi. Então a Elisa, não. Não. Ela, E o fato dela ser prostituta, você acha que influencia o caso? A polícia vê de uma forma diferente? A frieza. Isso fica muito claro, porque... Primeiro que a Elise dizia que amava o Marcos. Para você matar e esquartejar uma pessoa que você diz que amava, uma pessoa com quem você dormia, dividia a cama, você precisa ter um distanciamento emocional. Mas peraí, quando ama, odeia, né? Porque a gente só odeia gente que a gente gosta. Eu acho que é o mesmo sentimento. Então, é isso que eu ia te falar. Porque a gente não odeia alguém que a gente não gosta muito. O ódio é aquela coisa quando você gosta e você odeia com vontade. Eu diria que o amor e o ódio, ele é... Tipo aquela nuvem juntinho. hora aquela nuvem é de tempestade, hora ela é branquinha, eu acho que é isso, né? Ele muda de cor. Agora, no caso da Elise,
ela foi prostituta durante muito tempo. E Ele conheceu ela assim, né? Conheceu assim. Num programa. Para você ser prostituta, o livro defende essa tese, inclusive, porque é contado por elas, as prostitutas elas precisam de um distanciamento emocional. Sim. Por exemplo... Como se saísse do corpo, né? Para não ter um afeto e tal. Pensa, vamos tentar nos colocar no lugar dela. Por exemplo, você tá na balada. Certo. E aí você é paquerada por um cara. Você não tá afim desse cara. Se você não tá afim, você não tem um desejo de beijá-lo. Nunca. Agora, pensa na obrigação que você tem de beijá-lo por dinheiro. É uma violência muito grande. Muito. Ainda mais transar. Você transar... Imagina você deitar com a pessoa... abraçar. Sem ter vontade, exatamente. Não, isso aí pra mim é bem... Só que aí... diferente. Porque você tem todos os seus sentimentos... Você tem o seu altruísmo ali em dia. Se você for obrigada a beijar, a transar com um homem, sem ter desejo por ele, ou seja, por motivos financeiros, fazendo isso de forma recorrente... Você tem que se organizar emocionalmente. Frieza, então, claro, né? Você vai precisar... Inclusive, tem uma prostituta que ela me falou um negócio que é bem interessante. Ela diz, olha, eu transo com 3 pessoas por dia, durante 5 dias por semana. Eu não tenho desejo por nenhum deles. E fora isso, eu tenho meu marido e meu filho. Agora... eu tô beijando com amor, que é o meu marido. É diferente. Agora eu tô beijando esse cara por dinheiro, não tem sentimento. Então essa chavinha, ela fica mudando. Só que aí ela diz, olha, tu muda essa chave todo dia pra lá e pra cá, chega um dia que essa chave não existe mais. Ou seja, você cria esse distanciamento emocional. Ela, inclusive, ela dá um depoimento que é bem forte. Ela diz, olha, quando eu beijo a boca de um homem, é como se eu estivesse beijando um corrimão. Tipo, não sinto nada. Zero. Imagina, porque é tudo mecânico. Esse tipo de não sentimento que faz com que a Elise fique à vontade em esquartejar o marido. Você acha que a infância dessas pessoas que cometem esses crimes hediondos tem alguma coisa a ver? É sabido se eles foram torturados, ou, abusados, ou não? Tem algum, assim, dessas pessoas que cometem esses crimes? Tem algum que foi, tipo, uma infância normalzinha, papai e mamãe amando, foi pra escolinha, brincou na rua, tipo, tudo normalzinho? Bom. Ou tem alguma coisa, pá? Não, sempre tem. Agora, é sempre bom deixar muito claro o seguinte, que não é porque teve algum evento que a pessoa se torna assassina. A gente tá falando especificamente dessas pessoas. Que já tem talvez uma tendência. Aí o negócio, o environment, né, ajuda a criar esse monstro. Quando eu tava pesquisando pro meu primeiro livro, que é o da Suzane, eu fui conversar com o Alvino de Sá, que é um psicanalista, e aí eu cheguei já, nossa, foram pauladas na noite. Ele falou, Ulisses, tu tem que ir pra trás, esquece o crime, você tem que descobrir, investigar toda a jornada desse assassino desde a infância. Eu não consegui fazer isso com a Suzane, até porque era meu primeiro livro, ainda estava muito inexperiente como escritor. No da Elise eu já fiz isso. Mas, por exemplo, na Suzane, a Suzane, ela tem 2 eventos que eu acho importante para especificar esse distanciamento emocional. Porque para você, inclusive o próprio Alvino de Sá me falou uma frase super polêmica, ele me falou assim, Ulisses, pais amorosos não morrem desse jeito, assassinado pelos filhos. Isso é fato. O tanto que a Suzane... Ufa! Quando a Suzane decide matar, junto com o Daniel, matar os pais, ela se sente muito à vontade em tomar essa decisão porque não tinha afeto naquele seio familiar. Tanto que tem uma passagem bem curiosa no livro, que quando ela completou 18 anos, uma amiga da faculdade deu um abraço nela, e ela ficou incomodada com o abraço que recebeu da amiga. Ela disse, olha, no final da aula eu quero falar com você. E aí a amiga achava que ela tinha tido um contexto sexual no abraço. E aí a Suzane falou, não é nada disso, é que eu não tô acostumada a ser abraçada, eu nunca fui abraçada pelos meus pais, não sou abraçada pelo meu irmão, e quando você me deu esse abraço, eu fiquei sem saber o que fazer, como reagir. Eu também abraço... Gente. Mas não beija a criança, não pega, não esmaga, não fala que ama? Não. Entendi. Não teve isso. E aí, a Suzane já tinha decidido com o Daniel, vamos matar meus pais. A mãe dela, a dona Marísia, descobre que está sendo traída pelo marido, e a Suzane flagra a mãe chorando no telefone. E aí a mãe, pela primeira vez, a Suzane dá um abraço na mãe, bem caloroso. E aí, por conta desse abraço, ela chega pro Daniel, não quero mais matar minha mãe. Ou seja, ver como a conexão emocional, ela é fundamental para você tomar uma decisão dessa. Mas por que ela voltou atrás? Ela voltou atrás porque aí o Daniel falou, que aí fica aquele jogo de manipulação. O Daniel falou, não, tá bom, ela estava muito emocionada, tá bom, não vamos mais matar os teus pais e tal, só que aí a gente não vai mais
poder ser felizes. Ele estava querendo, então, matar. Ele também queria. Tanto que aí, uma semana depois, o Daniel diz, olha, já que a gente não vai mais matar os teus pais, a gente não vai poder namorar porque eles são contra o nosso namoro. Ele também tacando fogo. Tacando fogo. Aí ele volta na casa dela de madrugada, ele tá com um corte aqui no peito sangrando e fala pra ela, olha, eu vim aqui me despedir, porque eu tenho um amigo que se suicidou e ele tá num lugar excelente, eu sonho com ele, ele diz que tá num lugar... Gente, isso não tá batendo bem, não. E aí eu vim aqui me despedir, que eu vou sair daqui, vou pegar o carro, vou bater na pilastra ali vou morrer. E a Suzane, não, calma, a gente se ama, então vamos voltar a matar os nossos pais. Só que aí, Luciana, era assim, eram eles dois matando os pais. Quando a Suzane retoma o plano, ela fala só com uma condição, eu não vou matar ninguém, agora vai matar vocês. Ela que estava na primeira organização, ela ajudava a matar. Ela ajudava a matar, era os dois. Só que aí agora com esse não vou mais matar, e o Daniel, se não vou mais matar, vou acabar o namoro, peraí, então vamos retomar o plano, a Suzane impõe essa condição. Eu não vou matar. Não vou matar mais. E aí chamou o irmão. Chamou o irmão. O irmão que não estava envolvido no começo. Gente, na boa, o seu irmão falou, vamos ali cometer um crime. Como é que o irmão cai nessa? E aí vem, isso é importante, esse comentário que você fez, que aí a gente puxa para o início da nossa conversa. Como disse, vamos ali matar alguém? Se eu disser assim, Luciana, vamos ali matar alguém, das duas uma, ou tu vai achar que eu sou um doido, um assassino, vai correr. Ou vai avisar a polícia, falar pra alguém, Exatamente, ou tu vai ficar transtornada, óbvio. Que louco é esse? Exato. Ou você vai dizer, vamos, como vai ser? Então, se for como loucura. Vai ser, é um encontro de almas assassinas. Tipo, já tinha uma predisposição. Chave e fechadura. Já tinha. A gente se identificou. Nesse momento mórbido. A gente se identificou. Tem uns fios que eles conectam assim por cima e você não vê. Tipo, sabe? Já olhou por aqui. Sabe aquela coisa, nossa. Mas o irmão falou isso? Não, o irmão, quando o Daniel vai lá e convida o irmão. Mas como é que convida o irmão? Vamos lá matar os pais da minha namorada. Tipo... Primeiro o Christian. Gente. O Christian disse: não, tá louco, eu vou contar pros meus pais. Eu vou contar pros nossos pais. Sim. E aí o Christian ainda argumenta assim pro Daniel: Daniel, a gente não vai fazer isso porque nós não somos assassinos profissionais. A gente não vai saber como se comportar depois do assassinato. Eles pensaram no. Ou seja, se ele contra-argumenta assim, ele pensou, ele considerou. E aí o Daniel, ele fala: eu vou contar pro meu pai. E aí o Daniel diz, não, agora quem não quer mais participar do plano sou eu. E aí ele procura a Suzane. Quem? O Christian ou o Daniel? Tá. O Daniel, olha, eu não tenho como matar duas pessoas sozinho, o meu irmão não quis participar, então agora quem não quer mais sou eu. Tá, e aí? E aí a Suzane, ela lança uma mentira, que é aquela mentira que na época viralizou. Ela disse, olha, já que você não quer mais matar meus pais, eu vou te contar um segredo que eu nunca quis te contar porque tu é muito ciumento. Eu não sei nem como você vai reagir. Lá vem. O meu pai me abusa sexualmente desde que eu tenho 14 anos. Não, ele ficou louco. E aí o Daniel ficou Isso louco. É mentira? É mentira. É mentira. Por isso que o Daniel que mata o Manfred. E o Christian mata a Marísia. Sabe por que isso é mentira? Porque aí o Daniel, quando teve um habeas corpus que ele ficou um tempo solto antes do julgamento. Antes dele voltar, né? Ele foi dar uma entrevista na Jovem Pan e ele fala que a Suzane convenceu ele de matar os pais porque ela falou isso, que ela era abusada. O que até não justificando, mas eu acho que referenda um pouco, né, a motivação. É uma motivação plausível isso. No tribunal, pelo menos, é plausível. Não, sim, mas até aí todo mundo que foi abusado matava, morreu bastante mas aí gente, voltando àquilo que a gente falou no início, a gente tá falando dessas pessoas, sim, né, porque aí... Mas não foi. Não foi porque aí os advogados da Suzane, na época, já próximo do julgamento, falou, Suzane, vamos usar esse argumento que o Daniel já estava em todas as manchetes do jornal. Já falou disso. Porque aí a gente consegue reduzir mais a tua pena. Em vez de tu pegar 30 anos, tu pode pegar 20, 18. Só que aí ela não bancou isso. Ela disse, olha, eu não vou bancar porque isso não é verdade. Até porque ela estudava direito. Mas ela agora é muito conectada com a verdade, gente? É porque, na verdade, ela é esperta. Quando você fala uma coisa dessa num tribunal, não adianta você falar, olha, eu era abusado, mas aí vão te perguntar onde, como, quando, a mentira tem que contar uma história. O irmão ia negar. E outra, se você foi abusada, pra quem você já falou isso antes? Alguém falou. Tu tem que trazer... 10 anos de estupro em casa, alguém se falou. Sim, exatamente. Alguém teve um empregado,
uma funcionária, uma amiga, alguém sabia. E tribunal do júri... Não é assim, bagunça. Tribunal do júri, quem vai te julgar tá ouvindo. Se Aliás, não tiver como convicção, é que eles escolhem essas pessoas? Quem é chamado para tribunal do aleatório. júri? Tipo, eu posso ser chamada? Você pode se inscrever. Tem que se inscrever. Você pode se inscrever lá, olha, eu quero ser jurada. Aí você vai lá. Você pode se inscrever. Geralmente, estudantes de direito se inscrevem. Como tem muito júri, por exemplo, no Fórum da Barra Funda, se não tiver pessoas inscritas o suficiente que aceitam participar, eles começam a ir para a lista de... Eles usam a mesma lista dos mesários de eleição. Entendi. Que é aquela pessoa que tem meio que obrigação. Porque uma vez você é chamado, você tem que ir? Você tem que ir. Se você não for, você tem que mostrar um atestado de que realmente você não vai. Você entrevistou recentemente a namorada do Daniel. Ele ainda tem namorada? Ele tem, ele acabou de trocar de namorada. Quem que namora com o Daniel, gente? Olha, ele me falou que recebe... Eu vou te falar que essa parte eu quero entender. Quem que namora com esse povo? Como é que dorme? Fecha a primeira o olho, namorada dele foi o maníaco do parque, gente, que matava... Não, gente, vamos uma coisa por vez, que eu não entendo como é que namora maníaco do parque, Suzane, Daniel, o povo matou. Eu não dormiria... O Daniel eu ainda entendo, porque o Daniel matou o pai da namorada. Bom, mas matou, a paulada. Pois é, mas aí, beleza, matou o pai da namorada. Vamos botar numa escala. Matou o pai da namorada. Não matou a namorada. Não dá pra ver isso. Vai. Aí, o maníaco matava mulheres durante ato sexual. Então, tipo, se tem alguém que tem que correr a namorada dele, são mulheres. Gente, mas como assim? Não tô falando de todo mundo, tá? Não, mas claro, no caso do maníaco do parque, é uma perversão chamada ibistrofilia. Como é que é o nome do negócio? I com H. Ibistrofilia. O que é isso? É uma perversão sexual que a mulher tem um desejo sexual matada por homens que estão presos, condenados por crimes sexuais. Nossa. E tem algum estudo se a pessoa depois namora e é morta também? Não, no caso do maníaco, olha, a gente já foi de um pouco, né? Mas é bom que tá conectado. Vamos pular em todos, porque não vai dar, a gente não vai seguir uma linha, vai. Tá conectado, né? O maníaco, ele se casou com 2 mulheres dentro da cadeia, mas ele nunca conseguiu ter visita íntima porque o juiz não deixou. O juiz da execução falou, as mulheres pedem, inclusive elas se casam para poder... Mas como é que... Não, primeiro, só para terminar aquele assunto, a namorada do Daniel falou o quê? A namorada o Daniel é assim, o Daniel, ele primeiro namorou e se casou com a filha de uma policial penal, lá de Tremembé. A mulher trabalhava lá como... a policial estava lá trabalhando. Policial penal trabalhando. Esta policial tinha um filho preso por roubos de carro de luxo aqui em São Paulo. E a Aline, que foi a primeira namorada dele, foi lá visitar o irmão. E aí, lá no pátio, conheceu o Daniel, começaram a namorar e se casaram. Rola uma socialização? Rola. Se eu tiver preso em Tremembé, ou qualquer penitenciária, eu tô preso lá. E aí, parente, você vem me visitar. Sim. E aí, você interage com meus colegas de cela. Tipo, aí eu vou falar oi pro Sandrão, oi pra todo mundo. Fala oi pra todo mundo. E aí, o meu colega de cela fala assim, Luciana, tu não tem uma amiga pra me apresentar? Aí fala, tenho. Aí, na outra visita, tu traz a tua amiga. E aí, começa a namorar. No caso do Daniel, vamos focar no Daniel ainda. O do Daniel é assim, ele namorou essa menina. E aí, ele se casou. Quando ele saiu da penitenciária, que agora ele cumpre pena no regime aberto, ele ficou vivendo com esta menina, chamada Aline. E aí, ele conheceu uma outra mulher chamada Andressa e terminou com a Aline. Engravidou a Andressa. Andressa acabou de ter bebê. O bebê dela nasceu. Ela disse que foi um parto super complicado. 2 dias depois que o bebê nasceu, o Daniel largou ela pra ir morar junto com uma outra menina chamada Carolina. Com a terceira. Que acabou de... Como é que arruma tanta mulher, gente? E ele, será que se apresenta e fala o que é? Eu sou fulano que matei, tipo, background? Ela fala que não. Eu fiz a entrevista com ela. A entrevista com ela tá no meu blog de crime lá no Jornal Globo. True Crime. O da namorada do Daniel Cravinhos? Com a entrevista com a ex, né? Porque quando ela tava namorando, ela não queria falar... Não, engraçado é assim, a Aline, quando levou o pé na bunda, ela me procurou, quero dar uma entrevista. Ficou com ódio. Ficou com ódio, quero dar uma entrevista. Justo. Deu a entrevista. Aí ele começou a namorar a Andressa. Aí fui procurar a Andressa. Andressa, quer dar uma entrevista? Não quero. Aí quando brigou, deu. Deu. Pra contar tudo. Ela conta isso, que... Ela conta que ela conheceu ele no Interlagos, numa competição de motovelocidade, que eles ficaram e ela não sabia quem era ele.
Depois que teve uma conexão, que estava quase virando namoro, aí ele resolveu falar a verdade. Mas ele como disse, que eu não sabia, gente? Quantos anos tem essa moça? Ela até respondeu um negócio no Instagram dizendo que quando teve o crime ela tinha acho que 7 anos. Tudo bem, mas não coloca o nome do namorado no Google? O nome dele não é Daniel Cravinhos, ele se apresentou como Daniel Bento. Mas isso que eu queria te perguntar, a pessoa pode mudar de nome para não ser... Pode. Pode ter mais essa? Pode. Inclusive, quando ele se casou com a Aline dentro de Tremembé, pode mudar o nome, só... ele usou o sobrenome dela, que é Bento. Aline Bento, ele passou a se chamar Daniel Bento. Que eu lembro que nessa entrevista da Aline... Pode mudar o nome? Pode. Mas assim, antes da pena terminar... Você pode mudar o nome hoje em dia... Mesmo uma pessoa que está cumprindo uma pena, porque eu entendo que depois que ele cumpre toda a pena, ele está... Inclusive, ele tá ok, mas até então ele está cumprindo uma pena porque ele cometeu um crime, ele não está livre ainda. Mesmo respondendo em regime aberto, ele ainda está na sentença. Ele ainda está pagando, né? Mas aí pode mudar o nome, vai virar uma pessoa X, estou ali, virou agora Daniel... Pior que pode. Bento, não fiz nada. Não acredito. O Brasil é uma bagunça. O que você acha aqui desse sistema do Olha, eu acho que a gente pode trocar de nome, mas o estigma fica. Porque tá o emblema do crime é uma tatuagem que tá na pele dele, não tá na certidão de nascimento. E outra, a Suzane trocou de nome, por exemplo. A Suzane se chama agora Suzane Louise Magnani. Tipo. Mas, tipo, eu quando escrevo no meu blog, eu boto Suzane ex-Ristoff, Daniel ex-Cravinho, Daniel Bento, porque o emblema fica. Deixa eu fazer uma coisa. Por exemplo, se o cara confessar uma coisa extra, pode mudar a pena ou não, uma vez que foi feita? Não. Mesmo que ele fale, não, na realidade eu matei... Não. Não muda mais. Não, porque ele é confesso, né? A não sei que ele diga uma coisa diferente. Hoje que outra pessoa participou. Entendi. Mas aí... Tá, e o que ela tem pra contar de bom? Aí ela conta que ele é muito bom de cama, que ela se apaixonou por ele. Nossa, o pessoal não tem que saber disso. Informação que ela amava ele e tal, que agora ele é um escroto porque largou ela grávida. Aí ela conta que ele se apresentou como Daniel Bento, quando já estava engatando o namoro, ele disse, olha, eu vou te falar a verdade, sabe que caso daquela menina que mandou matar os pais? Eu falei, sei, a Suzane, sei. Era minha namorada. Eu sou o Daniel Cravinhos. Ele falou isso? Falou, aí ela disse, mas aí já estava apaixonada e elas dizem muito isso, o que interessa é daqui pra frente. O passado ficou pra trás. E aí ela casou com ele, fez uma tatuagem no braço com o nome dele, ele fez com o nome dela. E essa questão do criminoso virar uma celebrity, ele vira uma celebridade. Você acha que isso, de alguma forma, cria outros monstros? Que as pessoas têm essa paranoia de quero ficar famoso, então vou fazer também que todo mundo, porque na mente doente das pessoas são Eu acho que sim, porque, por exemplo, a menina, a atual namorada dele já fica postando foto com ele, fotos se beijando. Então eu acho que rola esse deslumbramento. Com o matador profissional lá, com a pessoa, com o criminoso. Eu diria celebridade do crime. Não tem como a gente negar, Lu, eles são celebridades. Eles estão... Como é que pode falar que é celebridade? Celebridade. A pessoa tá no jogo. Mas o Ted Bundy... Eu acho que a gente tá importando um pouco da cultura norte-americana agora com mais... Coisas ruins. Podia importar outras coisas. Mas... Por exemplo, eles aparecem na TV. Certo. Aparecem no jornal. Aparecem em todas as redes sociais. E aí, a Suzane tem um Instagram com 30 mil seguidores. O Daniel parece que também tá com 30 mil seguidores. Ou seja... E os comentários? Que eu não sou tem comentários bom, tá ótimo, o povo... Tem de tudo. Tem de tudo. Tem muita ironia. Nossa, o Daniel, por exemplo, ele trabalha customizando motos, igual como ele trabalhava antes. E aí ele posta o trabalho dele, aí alguém vai lá no comentário, nossa, ficou uma paulada de bonito. Que horror. Então eles fazem, tem muito comentário assim. Que mórbido. A Suzane, por exemplo, publica lá, ela customiza sandálias havaianas, aí ela posta lá com preço, aí o povo vai lá no comentário e bota assim, nossa, sua mãe tá morrendo de orgulho. Nossa, que então horror, eles botam... Olha, o cúmulo pra mim, falar em mãe e pai, a Suzane Richthofen teve saidinha de Dia das Mães. Isso aí é piada, você sabe que eu contava, isso é verdade? É verdade, mas aí eu tenho uma defesa disso. Mas qual que é a defesa disso? A defesa é o seguinte, já mudou, tá? Não é mais. Tiraram... Ufa, matou a mãe e não vai visitar, porque primeiro que não tem a mãe. Pois é, mas segundo aí... que ela matou a mãe. Mas aí olha como a justiça, ela é feita só pra enganar a gente. A Suzane, eu preferiria que ela continuasse saindo no Dia das Mães, inclusive. Sabe por quê? Porque aí escandaliza mais, você fica escandalizado. É verdade. Agora, eles só mudaram a data. Ela não sai no Dia das Mães, mas ela continua saindo numa outra data. Qual que é a data? O Dia dos Pais também não tem? O que aconteceu foi o seguinte, quando eles mudaram em 2019...
fizeram uma mudança na legislação, e aí vieram com a ideia de que iam acabar com a saidinha. Na verdade, eles acabaram com a saidinha nas datas festivas. Pode sair outro dia, pra passear. Eles marcam agora o calendário, eles botam o calendário anual. Mas por que sai? Eu achei que tinha mudado então, essa depois defesa, que teve o negócio de crimes hediondos. Mesmo a pessoa cometendo um crime desse, ainda tem a saidinha? E quando muda, só muda pra quem não... Daqui pra frente. Não muda pra quem já obteve o direito. Assim, eu entendo, mas porque eu estudei muito a lei. É assim, ó. Mas qual que é o propósito da saidinha? A pessoa matou gravemente. Vamos usar como exemplo o Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque, ele vai sair em 2028. Não fala isso, não. Ele vai sair em 2028, apesar de ele ter uma pena de 285 anos. Só que aí, como ele vai sair pelo cumprimento máximo da pena, que são 30 anos, na época que ele cometeu o crime, simplesmente a porta da penitenciária vai abrir e ele vai sair pela primeira vez, sem nunca ter saído nenhuma vez nesses 30 anos. Uhum. Então, assim, eles vão botar um monstro pra fora da cadeia. Não deveria nem sair, né? Não deveria nem sair. Vai sair pra ir pra onde? É uma outra incógnita. Mas aí, vê só, vai sair sem nunca ter saído. A Suzane, o Daniel, o Nardoni, a Elise Matsunaga e outros presos, que a gente está falando dos famosos, e outros criminosos, assassinos, eles têm que sair em conta-gotas, que é justamente para a gente saber como eles vão se comportar. Por exemplo, se o Maníaco do Parque tivesse tendo saidinhas, você saberia, ele estaria sendo fiscalizado, ele estaria cumprindo um monte de regra, não pode ficar fora de casa de 6, só pode ficar fora de casa das 6 às 8 da noite. Qual que é o propósito disso? É só de noite que comete crime, de dia não? Isso faz parte do projeto de ressocialização. Mas por que não pode ser vou te dar um exemplo, olha só, vamos para a pessoa entender. Tá. Nós somos irmãos. Tá. Eu matei os nossos pais. Ok. Fui preso. Ok. E aí, quando eu cumprir a pena, eu vou simplesmente abrir e vou chegar, oi, cheguei, tô aqui. Tu vai me aceitar de volta? Eu não vou nem se você viesse aos poucos também. Então, na saidinha, isso aí, essa informação já vai estar dada. Olha, aqui eu não quero. Entendi, porque lembra, para você... testando. Exatamente. Para você ter a saidinha, a questão básica para você ter direito à saidinha é para onde você vai. Entendi. Eu vou colocar, eu vou para casa da minha irmã Luciana. Tu vai dizer, não, aqui eu não quero. Então é para isso que serve a saidinha. Ela é esse conta-gota, porque também a cadeia, ela não pode ser simplesmente um depósito de assassinos. Essas pessoas, elas estão sendo castigadas porque elas estão privadas de liberdade, mas elas têm que reabilitadas. Tem que ser reabilitadas. Então, mas eu acredito que algumas pessoas têm essa possibilidade de reabilitação. E eu entendo esse tipo de atitude em pessoas com crimes mais leves. Agora matou o pai e a mãe, não vai reabilitar mais. Então, agora, tu quer que eu te diga uma coisa? A maioria aceita. A maioria, por exemplo, ainda no nosso exemplo hipotético, eu matei nossos pais, quando eu saio da cadeia, você me acolheria. Mas o irmão da Suzane não acolheu, né? Aí o irmão da Suzane não acolheu por outros motivos. Qual que é o motivo? Eu acho que ele não acolheu porque ela ficou brigando por conta de herança. Ainda tem direito à herança? Ainda tinha, na época tinha. Agora passou a não ter mais depois dela, né? Que ela queria. A Suzane, ela foi muito filha da puta. Tipo, ela foi lá. Você jura? Ela foi lá. Com o irmão. Com o irmão. Por exemplo, ela enganou o irmão. O irmão visitava ela na cadeia. E aí, o advogado. O tio do irmão tinha 14 anos. O tio do irmão, o tio deles, disse: olha, a gente vai lutar juridicamente para Suzane não acessar o bem dos pais. Né? E aí ela chama o irmão na penitenciária e ela dá uma caneta e um papel para ele e diz assim: escreve aí o que eu vou te falar. Eu, Andréa, sou contra tirar a Suzane do inventário, agora assina e me dá. E aí ela pega, dá para o advogado, entra na justiça porque meu irmão é contra eu ficar fora da herança. O irmão queria que ela ganhasse dinheiro? Não, o irmão tinha 14 anos, coitado, acabava, assinou, escreveu lá quando, no dia do julgamento, que ele já tinha 18, que ele já sabia. Que ele entendeu a história. Ele entendeu que ela era uma manipuladora escrota. Tem uma namorada na prisão. Tem uma outra coisa que eu queria contextualizar aqui, em cima do exemplo que eu te dei e da relação da Suzane com o irmão. Voltando para aquela frase polêmica, pais amorosos não morrem desse jeito, geralmente o pai, quando não é amoroso, ele não é amoroso com todos os filhos. Sim.
Então, por isso que dependendo do histórico, porque todo crime é uma história. Sim. Tem umas motivações. Simples, Por exemplo, se eu matei os nossos pais, não ainda o nosso exemplo. Porque a gente é irmão. Porque o nosso pai era um escroto, batia na gente, batia em você e batia em todo mundo. Tratava todo mundo igual. Você só não matou, mas você vai entender meus motivos. Sim, mas nesse caso não. Nesse caso, ele porque a Suzane... Tem uma coisa, por exemplo, também, tem um outro caso, tem um caso de 2 meninas que ficou bem conhecido aqui, a Ana Flávia e a namorada dela, que matou o pai, a mãe e o irmão carbonizado lá em Campinas. Nossa. Ela matou o irmão porque ela queria herança só para ela. A Suzane ainda poupou o irmão. É que o negócio ali que ela queria era ficar livre pra sair com o namorado, né? Não tem essa história? Ela queria pra ficar com o namorado, mas com a herança, né? Pra dar umas viajadas. Porque se ela quisesse realmente ficar com o namorado, fugia de casa. Como a maioria faz, inclusive. Queria grana. Ela queria continuar a vida que ela estava tendo com o namorado. Só queria que os pais sumissem. Exatamente. Quando você fica imerso nesses crimes, você fica... Primeiro, como é que você investiga? Porque você corre paralelo à polícia, você vai... Como é que você faz isso? Processo. Aí você vai, procura, fala com a pessoa. Trabalho de formiguinha. Primeiro eu leio o processo, depois eu converso com as autoridades policiais, depois com o juiz de execução, depois com os parentes dos assassinos, porque são biografias dos assassinos, e depois vou atrás do entorno, sabe? Vou atrás dos amigos, dos inimigos. Se você fica com raiva, você é daquelas pessoas que você consegue ter um distanciamento. Eu não ia dar certo eu já tenho distanciamento. Eu ia ficar com tanto ódio que não ia conseguir nem escrever o livro. Então, pois é. Nossa, aí eu já não posso sou dominada desse ódio. Mas eu acho que se você fizer isso de forma recorrente, aí você vai ter ódio no primeiro, no segundo, terceiro. No segundo ano, tu não tem mais nem tanto ódio. O que te choca? Vamos falar disso tudo que você escreveu. Você escreveu aí, foram 4 livros, né, por enquanto? Foram 4 livros. Desses 4 livros, se eu pudesse te perguntar, o que te choca? No da Elise Matsunaga, o que me chocou muito, muito, que eu fiquei deprimido, eu estava entrevistando uma garota de programa que se chama Penélope. Ok. Ela fazia programa com Marcos Matsunaga. Eu entrevistei ela durante 2021, na pandemia. Ok. Entrevistava ela ali do lado do Santo Grão, que estava naquela calçada que fica ali. Sim. Eu entrevistava ela lá. E aí, eu gravei, eu acho que umas 12 horas de entrevista com ela, que a gente teve vários encontros. E aí, quando eu fui escrever um livro em 2022, eu tentei ouvir o áudio, e na hora que ela estava falando uma marca de espumante que era importante para a minha narrativa, passava uma moto e não conseguia ouvir. E aí eu mandei uma mensagem para ela pelo WhatsApp, e aí ela não respondeu. Morreu. E aí eu procurei a amiga dela que me apresentou, e falou, cara, tu não tá sabendo, ela se matou. E aí eu fiquei chocado. Aí fui procurar a mãe, para querer entender o que tinha acontecido, e a mãe me falou que ela tinha uma depressão profunda, e a mãe me deu o diário dela. Nossa, que tristeza. E eu fiquei super emocionado, porque ela citava no diário, ela tinha uma depressão severa, já com ideações suicidas. E aí no diário ela dizia que os melhores momentos dos últimos dias da vida dela era quando ela me encontrava. E eu achava ela muito entusiasmada, sabe, tipo... Elas têm uma vida muito difícil, essas prostitutas. Mas sabe por que ela se matou? Por quê? Porque ela descobriu numa sessão de terapia de regressão, que ela era abusada sexualmente pelo pai biológico. Entendi. Que é e muito ela não suportou, isso, né? E aí ela era modelo, que ela era book rosa. E aí também ela já estava em fim de carreira, porque não estava conseguindo mais trabalho, e juntou tudo e se matou. No livro da Elisa foi isso que eu fiquei mais impressionado. No caso da Elisa, você acha então que ela, voltando no começo, ela teve um acesso de ódio, porque ela achou que o marido ia deixá-la, e aí ela teve a brilhante ideia de matar ele por causa da pizza, porque todo mundo fez até piada no negócio da pizza, gente. Qual é a piada da pizza? A piada é que ele não gostou da pizza. Nossa, não pode fazer piada. Mas foi ele que pediu a pizza, então, não foi mas ela. Não gostou igual, né? Eu acho que ela não gostou da pizza. Olha, a Elisa Matsunaga, eu acho que fica a teu critério de dizer a motivação. Mas... Ela diz no tribunal do júri, que inclusive eu compro essa tese, o livro banca essa tese, ela diz o seguinte, que ela descobriu que estava sendo traída. Ela estava sendo traída por uma outra garota de programa, ou seja, ela descobre que ele repete um padrão. Que inclusive ele tinha feito com ela. Que tinha feito com ela e feito com a esposa também. Apesar da esposa não era... A ex-mulher, antes da Elise, não era prostituta, mas eles chamavam funcionária de chão na fábrica, que era do último... Sim.
E aí, que era uma característica dele, que ele era muito poderoso economicamente. Ele queria pegar pessoas submissas. Submissas, para poder ter o controle. Pra ficar grandão. Exatamente. A primeira mulher dele avisa a Elise quando ela descobre, olha... Cuidado. Falou. A Elise disse, pode deixar que você me cuidar. A gente viu. E aí, tipo, exatamente. Resolveu o problema. Se você me cuidar, eu mato ele. Nossa. É bem isso mesmo. E aí ele tirou a Elise da boca do lixo, deu aquele palácio pra ela, uma vida de princesa, de rainha. E ela ficou com medo de perder tudo. Deu apartamento, botou apartamento no nome dela, deu uma filha que ela sonhava ter. Sim. E aí, de repente, ela descobre que ela estava sendo substituída. Mas é só por isso que ela matou ele? Todo mundo que tomar os cornos vai matar agora? É porque, Lu, não dá pra... Sabe, na hora que você tira... Isso não é normal, gente. Não, mas aí... Será que ela é psicopata? Ela é psicopata, ela tem atestado. Quando você faz essa pergunta, matou por quê? Ponto. Não é uma prova que tem só 4 linhas pra preencher, não dá. Tem todo um histórico. Tem um histórico. Mas você acha que foi assim na hora? Tu tem que me dar umas 10 folhas pra preencher tudo as motivações. São complexas, algumas se juntam com as outras. Eu acho que ela matou porque estava sendo substituída. Ok. Mas tava mesmo? Não, ela tava. Ou ele tava só tendo caso? Ela contratou um detetive. Um detetive já tinha dado. Sabe qual era um padrão dele? Quando ele namorava uma prostituta, ele só namorava prostituta. Quando ele namorava uma prostituta, ele chegava pra elas e dizia assim, quer namorar? Quero. Mas aí tu tem que sair da vida. Quanto você ganha por mês se prostituindo? Ela dizia, olha, eu ganho 35 mil. Se eu te pagar 35 mil por mês... Você fica em casa me esperando. Ela fica. E ele acreditava. E ela também. Porque ele acabava saindo com outras prostitutas. Quando ele selava esse namoro, toma 35 mil, a primeira coisa que ele fazia, ele ia lá numa concessionária... Comprava um carro. Comprava uma Pajero TR4, que ainda era o padrão. Qual que é? Você dava o carro pra elas? Dava o carro pra elas. O carro era como se fosse aliança de relacionamento. E aí elas acreditavam. Ele era rico, né? Tipo ele era rico, Há controvérsias. Ele era rico, mas ele não era esse dono... Bilionário. Não, ele era da rico. Família. Ele era rico, mas ele não era o que se dizia na época. Isso quem me contou foi o próprio pai dele, que está no livro. Ele não era dono da IOC, não era importante na IOC. Ele era um diretor executivo. Entendi. O negócio era do pai. Ganhava 25 mil por mês. Como é que ele dava um carro desse? Porque ele... Tirar dividendos, né? Não, ele estava fraudando a própria empresa. Gente, é tudo errado. Só descobriram depois que ele morreu e depois que a empresa foi vendida, uma auditoria descobriu... Porque uma Pajero, né, um carro desse é caro. De prostituta, 35 mil por mês, ele ganhava 25. Ele achava que ela era submissa, ela ganhava mais que ele. Ele fazia, na verdade, o que ele fazia era o seguinte, a IOC era muito grande, era uma das maiores do mundo de negócio de processado. Sim, sim. E aí o que ele fazia? Em volta da indústria, ele roubava o negócio. Tinha outras empresas menores que compravam da IOC e exportavam. E o que ele fez? Para acabar com essas empresas, ele montou a própria exportadora, botou dentro da IOC, só que aí como era uma empresa de sociedade familiar, ele tinha que avisar, mas ele não avisava. Entendi. E ele chegava a tirar por ano, eu acho que mais de 10 milhões de roubo, gente. De roubo. Voltando a Elisa, eu quero entender. Aí ela resolveu matar, e aí ela teve a brilhante ideia, vou cortar ele em pedacinhos, botar em várias malas. O que ela fez? Ela contratou um detetive pra ter prova. Primeiro, ela tentou se separar. Ela foi, eu esqueci o nome da advogada, é bem famosa aqui em São Paulo, que é conhecida. Priscila, rainha do divórcio, né? Ela fez meu... Não vou nem falar nada. Pula. Ela procurou essa advogada. Esta advogada disse pra ela algo que hoje não se diz mais. Ela disse, olha, vamos arrancar as cuecas do teu marido, mas pra isso a gente precisa ter provas de que ele te trai. Hoje em dia não precisa mais disso. E a pessoa pode trair o quanto quiser, isso não muda nada no divórcio. O máximo que você consegue é um de danos morais, né? Mas não muda nada. E aí o que ela fez? Ela contratou arrume provas que o teu marido tá te traindo. De repente, pra fazer uma pressão psicológica nele e tal. Ela dizia que era pra arrancar tudo dele. E aí, ela fez essa consulta, cobrou 25 mil por essa consulta. É tudo 25 mil aqui, é 25 mil. O padrão aqui hoje é 25 mil, entendi. Cobrou 25 mil por essa consulta, aí a Elisa contratou um detetive. Pra... 25 mil.
Não, esse foi mais barato. Esse parece que foi 3 mil. Tá. Pagou o detetive pra fazer os flagrantes. E pegou a filhinha dela, que ela já tinha uma filha, Sim. E foi pro interior do Paraná. E deixou ele lá chifrando Deixou pra ver o que ia rolar. detetive exatamente atrás deles. Aí o detetive fotografou num restaurante, acho que foi no Gero, lá no Jardins, e aí ela pegou e falou assim... dá pra ver a mulher? Ela falou, olha, não dá pra ver, porque tá meio escuro, tal. E ele falou, não, mas eu quero ver essa mulher. Olha, eu vi pessoalmente, mas não dá pra fazer foto porque é noite. Tá. Mas ela é bonita? E falou, olha, ela é bonita. Não, ele o fala outro assim. me fala isso. Ele fala assim, é a mulher mais bonita que eu já vi na vida. Mas também esse detetive aí, né? E aí ela foi ficando furiosa. Eu imagino. Tá vendo como as motivações vão se sobrepondo? Não, tudo bem, mas até aí pra você matar a pessoa, ficar furiosa é uma coisa comum, né? Você pegar, vou matar, cortar a picadinha, mas bem longe. Mas aí eu acho que é um copo d'água que vai... A gotinha, a última gotinha. Vai lá, vai preenchendo o copo. Então ela já tinha essa ideiazinha, né? Vou matar ele. Ela nunca tinha tentado matar ele, mas eles eram muito doidos, gente. Eles eram... Atiravam, criavam uma jiboia dentro de casa, uma jiboia enorme dentro de casa, comprava rato pra jiboia. Quando a jiboia ficou grande, comprava porco, dava filhote de porco pra jiboia. Porco, vivo. O prazer deles era, solta a jiboia... E ficou olhando matar o bicho. Solta o filhotinho de porco. Horror. Só que aí o porco corria de um lado pro outro... E aí eles não demoravam a pegar. Aí ele pegava, amarrava os pezinhos do porco. Ai, que horror. Pra poder... Então aí tu vê. Por isso, sabe... O negócio todo era meio macabro. É aquilo, do que você é capaz de fazer. Entendi, porque também você já vê ali que vamos dizer assim, a linha deles é muito mais longe que a nossa. Então já tem uma linha ali do que é possível nesse relacionamento, que imagina, você tá com teu marido e tem uma jiboia e come porco, o negócio já tá um pouco além. É uma loucura doce. Os dois filmavam, ainda ficavam filmando. Tá, e aí ela se irritou. E aí ela se irritou com isso, pegou as provas, e aí antes de dar pra advogada, ela chegou de viagem, ela comprou uma serra elétrica na viagem, mas que ficou provado que não era que ele tinha pedido para comprar. Mas fazer o que com a serra elétrica? Para poder, eles colecionavam vinho, era para abrir caixa de madeira de vinho. Entendi. Mas tem esse mistério dessa serra elétrica, mas a serra não tinha vestígios de sangue. E aí, ela estava com as provas, era um domingo, o Marcos disse que ia para uma reunião lá na IOC, porque estava em processo de venda, e ela disse assim, tu não tá indo para reunião nenhuma, tu tá indo encontrar com a tua amante. Que amante? Jogou lá todas as provas que o detetive tinha dado para ela. E aí? Confessa logo que tem essa amante. E aí ele olhou e disse, olha, tu é louca, né, que é sempre assim, sempre você isso. É louca, você não sei o quê. E aí ele diz assim, com que dinheiro você... pagou esse detetive, foi com o meu, né? Porque tu não trabalha, tu é uma vagabunda. E aí? E aí disse, olha, eu vou sair de casa, mas eu vou levar a nossa filha. Isso já é Elise que conta. Porque nessa parte eu não acredito, porque o Marcos, o estilo de vida que ele levava... Não ia dar pra criar menina. Uma criança de colo. Mas de repente é ameaça igual. Pode ser. Só pra aterrorizar a mãe, né? Porque que coisa pior que falar que vai tirar teu filho. Mas aí tu fica vendo como essa fica... Sempre dois lados, duas versões, duas histórias antagônicas. E aí ele diz, olha, eu vou ficar com a nossa filha porque nenhum juiz vai dar guarda de uma criança para uma prostituta. E não tem nada a ver. Chamava ela de caipira do interior, aquela tua família lá que mora no buraco de rato, não sei o quê. Humilhou. Foi humilhando e falou, então é uma prostituta. Aí ele falava que o casamento dele era um programa sem fim. Ela dizia que não era mais prostituta. Ele dizia, quem disse que não? Tá louca? Tu é uma vez puta, sempre puta. Ele ainda fazia até paródia com hino. Super abusiva a relação. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ele ficava cantando esse hino, dizendo uma vez puta, sempre puta. E aí, tem uma coisa que é muito curiosa. O Marco tinha sido assaltado. E aí, com medo de um novo assalto, o que ele fez? Ele tinha mais de 300 armas em casa, e um belo dia, ele e a Elise disseram assim, olha, pode entrar um ladrão a qualquer momento aqui. Então, pra gente se precaver, a gente vai pegar nossas armas, nossas pistolas, mais de 300. Gente, isso tinha até fuzil. Para. Isso não é, isso é meio estranho. E aí... Tá vendo o cenário? Entendi. Tipo, uma cobra comendo um rato, porco, 300 armas, faca, bazuca. E aí ele diz, olha, a gente pode ser assaltado a qualquer momento, vamos fazer o seguinte, vamos esconder uma arma aqui embaixo da almofada, esconde uma ali debaixo do quadro. 300 armas, a casa era gigante?
2 triplex que eles emendaram no outro. Mas tudo bem, mas tem que ter, para escolher 300 árvores. Na verdade era assim, eles tinham um banheiro, um lavabo, que era bem grande, lá tudo. que eles transformaram num paiol, não guardavam as armas todas lá. Só com medo de ser assaltado, ele pegou várias armas e escondeu numa gaveta de charuto, num aparador, embaixo da almofada. E aí, então, ele deu de presente uma arma pra Elise, ela guardou numa gaveta, tipo aquelas gavetas de aparador. Deixou, E aí, quando ele começou, eu vou levar a filha, não sei o quê, ela pegou, abriu lá, apontou a arma pra ele e falou: fala o que eu sou agora. Ele diz: olha, tu não é mulher pra tirar, então, tal, prostituta, não sei o que. Ela pegou, atira, ele dizia. Aí ela pegou, deu tiro certeiro, que ainda tem isso. O Marcos, que era o atirador, ele era CAC, frequentava, ela não. Aí ele leva ela pro curso, e ela se torna a melhor atiradora que ele. E nesse caso a justiça não vê como crime emocional, não sei como é que chama isso, porque ela forte emoção. Porque ela teve um ódio ali na hora e você está dizendo que não foi premeditado, o então problema, é diferente. Sabe o que é da Elise? É o esquartejamento. Acho que ela tem mais problemas que esse, mas não, mas o que faz, olha, a Elise Matsunaga, se ela não tivesse esquartejado o marido... Se ela tivesse matado, chegado... A gente não estaria nem falando sobre ela. Vou me render, ela. Eu tava nervosa, chegasse lá... Tinha todo um cenário para uma legítima defesa. Entendi. Ele me atacou, me chamou de puta, Fez, aí colava forte emoção. Sim, daria. Aí a pena seria muito reduzida? Seria. Ela já teve uma pena reduzida. Ela matou, esquartejou, pegou 19 anos e baixou para 16... Lembrando que a Flor de Lis não matou ninguém, ela mandou matar e pegou 50. E por que essa discrepância? Porque aí, quando vai para um tribunal do júri, é a história que tu conta. Como você vai convencer o jurado? A Elise, ela era uma menina do interior. Ela foi estuprada pelo padrasto quando tinha 14 anos. E aí a mãe abusivo. Deu um tapa na cara dela, mandou ela embora, tá dando em cima do meu marido. Ficaram com pena. Virou prostituta aos 14 anos. Depois foi virar técnica de enfermagem, onde ela aprende... Por isso que ela sabe cortar o corpo. E ela aprimora porque eles faziam caças esportivas no Canadá, aonde você mata animais de médio porte, você tem que levar o animal de lá e você tem que saber se esquartejar. Horrível isso, horrível. Então aí ela pegou, matou... E aí ela teve a brilhante ideia, vou sumir com ele. E a criança estava dormindo no outro quarto? Estava dormindo no quarto. Sozinha? Na verdade, é assim, a criança estava dormindo quando dá o tiro, que o tiro foi numa noite de domingo, e aí ela limpa o chão, ela arrasta o corpo pro quarto, tranca lá e limpa o chão, e limpa muito bem... Tipo, ficou tão limpo que eles jogaram o luminol lá, não acharam pra ver? Nem uma gotinha de sangue. Para! Jogaram lá o luminol, não acharam uma gotinha de sangue. Você tá falando sério? Juro. Não tentem isso em casa, meninos. A gente tá brincando, mas é sério o negócio. Aí o que ela fez? Ela levou pro quarto, aí ela passa a madrugada inteira passando esse multiuso lá no chão. E aí, a babá chega às 6 da manhã. Peraí, mas a criança tava dormindo sozinha? Tava dormindo no quarto. Quantos anos a criança? 3, 2? Tava com 9 meses. A bebezinha, tava dormindo. Tava dormindo. Ok. E aí, eu até pesquisei na época, eu descobri que bebê dorme muito, né? Depende do bebê. Eu tenho um bebê de um amigo meu que ele falou que dorme 12 horas por dia. O meu não dorme isso tudo, não. Mas Enfim. Calma, aí ela levou o corpo pro quarto, limpou a sala. E aí ela resolveu que ela ia botar o homem nas malas. E aí a babá chegou 6 da manhã. E ela, bom dia, tudo bem? Olha, bom Nada dia. Aconteceu. Cuida da bebezinha. Que eu tenho que... E não quero ser incomodada. Justo. Foi lá e se trancou no quarto. E aí começou. Uma faca de cozinha, começou. Faca de cozinha? Tipo aquelas faca de cozinha. Faca de cortar carne. De cortar carne. Apropriado, né? De cortar, pelo menos não foi de pão, foi de carne. Tipo aquela... Nossa, e aí ela começou. E aí, gente, aí tem uma parte que é tão escabrosa, que aí eu acho que aí que... Te chocou isso em algum momento? Você ficou tipo... Não. Você também, hein? Não, é porque... Você também. É porque o escortejo já tava morto. Bom, mas e? Mas não me chocou, não. A Elise, ela tem 2 assinaturas de assassino. A primeira... é que fica muito claro que o esquartejamento foi um crime de ódio, porque por incrível que possa parecer, Lu, o esquartejamento é um crime comum. Como assim? É comum. Tipo, comum aonde? É comum. Você corta a pessoa, bota na mala, normal. Só que aí, não, é comum esquartejar. Aqui na Polícia de São Paulo, disseram, olha, é comum, inclusive tem um padrão. Qual é o padrão? Não se esquarteja
corpo de pessoas que tu não conhece. O bandido tá lá na rua, me dá teu celular, não vou dar, toma um tiro, ele pega teu celular e vai embora. Ele não vai puxar uma faca, peraí que eu vou te esquartejar aqui. Não, ele vai embora. O esquartejamento é um crime de ódio. Assim. E aí... E demora horas, né? Não, e o detalhe, no padrão, como você só esquarteja corpo de quem você conhece, o padrão é cortar a cabeça. Ai, que horror. Tanto que o Pedrinho Matador foi morto recentemente, ano passado. Qual que é o Pedrinho Matador? Tentaram cortar a cabeça dele. Qual que é esse? O Pedrinho Matador é um serial killer que morreu ano passado. Que ninguém ligou pra ele. Não, ele é super famoso. Dessas 3 coisas. Não, ele é super famoso. Ele tá no livro do Maníaco, ele é bem famoso. Ele tentou matar o Maníaco, não conseguiu. Esse aqui. Nossa, que medo dele. Aí, o que a Elise faz? Como é um crime comum, você só esquarteja quem você conhece, o que a pessoa faz? Ela corta logo a cabeça. Pra não ter que olhar pra tirar a identidade do corpo e não tá com a impressão de que a pessoa tá te olhando. O que ela faz? Ela começa pelo joelho. Ela corta o joelho, tira aqui, depois ela faz um corte aqui na cintura e tira os braços e ela deixa a cabeça no tronco. E vai botando tudo na mala. Ela só corta a cabeça porque o tronco com a cabeça não couberam na mala. É por isso que você falou que não foi premeditado, porque tinha câmera no elevador. A pessoa, o homem sobe e não sai? No documentário lá, Elise Matsunaga, era uma vez um crime na Netflix. Tu lembra de uma cena em que ela fala assim: olha, se eu quisesse matar o meu marido, se eu tivesse planejado, eu teria dado um tiro lá no mar. E eles faziam essas viagens, eles se metiam naquele Xingu. Passava... pra falar que teve foi errado, ele foi lá e... Foi lá, matava, deixava pros bichos comer, olha, se perdeu na mata, eu não achei, ninguém acha. Eu já fui no Xingu. No Xingu, você pega... Eu fui no Xingu, num avião da FAB de Brasília, pousei no meio da floresta, a gente ficou quase o dia inteiro só sobrevoando aquele tapete verde, não tem... Bom, então, e a criança, com quem ficou a criança agora? Que a mãe foi presa, o pai morreu? Com os pais do Marcos. Entendi, coitada da criança, que pecado. A grande vítima, né? Mas ainda voltando aí sobre as motivações dela, não dá pra você cravar. Tipo, eu acho que ela matou por uma combinação de... Tirou a vida que ele me deu, apesar de que ela foi burra, porque se ela não tivesse matado, por exemplo, não quero mais, vou me separar, como ela tinha planejado, ela tinha um apartamento que estava... Eram 2 triplex. Um estava no nome dela, que ele deu para ela. Mas aí quando você dá título de doação, mesmo eu passando pro teu nome, se você me matar, ele volta pro meu nome. Perde. Não, e aí ela perdeu o apartamento, perdeu tudo que ela tinha, ela perdeu... A única coisa que ela ficou foi com uma adega que eles colecionavam vinhos nobres. Eles tinham uma adega que valia 3 milhões de reais. Nossa. Mas aí quando foram fazer o inventário, descobriram que era contrabandeado, porque o Marcos tudo fazia... errado. Tudo errado. E aí de 3 milhões ela baixou para 700 mil. E aí ela ficou com 350 mil, porque era metade de um, metade do outro. E perdeu tudo para advogado. E como funciona na cadeia? A Matsunaga ficou amiga da Suzane Richthofen? Como é que tem uma salinha? A Matsunaga chega primeiro em Tremembé. E aí depois... quando a Matsunaga chega em Tremembé, ela começa a namorar o Sandrão. O que é essa história toda? O Sandrão era uma pessoa Sandrão era influente. Presidente da cadeia, como elas chamam. Influente. É influente. Ela é, pra ter uma ideia, o presidente de uma penitenciária, o líder da penitenciária, é igual o chefe de turma, sabe? Tipo, ela que tem contato com a direção, ela que... essa presa precisa de atendimento médico, ela que vai lá. Então era o Sandrão que levava essas... as demandas, isso. Ela era a líder. Ok. E aí, se a Suzane não namorasse com ela, o que poderia acontecer, por exemplo? A Suzane... A Elise estava namorando... Namorou com ela também? A Elise foi a primeira a namorar. A Elise chega primeiro em Tremembé e namora, se casa, não é nem namorar. Sandrão pegou todo mundo. Elise se casou com Sandrão. Porque lá em Tremembé, as mulheres têm lá uma ala que se chama Gaiola do Amor. Se você estiver casada com alguém... Como é que casa? Casa? Casa, mas é simbólico. Você declara uma união lá na secretaria. Aí você pode dormir lá. Pode dormir lá juntinhas. Entendi. Nessa gaiola onde ficam os casais declarados. Okay. Então Elise estava lá no conforto da Gaiola do Amor com Sandrão, sua esposa. E aí Suzane estava peregrinando por várias penitenciárias. Ela foi primeiro para a penitenciária feminina da capital.
as mulheres do PCC fizeram uma rebelião, lembra? Para poder matar a Suzane lá dentro. Ela se esconde dentro do armário, é salva por um médico e por uma carcereira. E aí, quando acaba a rebelião, ela vai para uma outra penitenciária. Esta rebelião do PCC para matar a Suzane deixou ela muito traumatizada. Ela ficou com medo do ambiente prisional. Jura? E aí ela muda para penitenciária de Rio Claro, começa a namorar uma diretora para ter proteção. A diretora da penitenciária? Da penitenciária de Rio Claro. Não pode isso? Podendo, pode, né? Mas ela foi até afastada depois. Tá, e aí começou a namorar. E aí começou a namorar e ter regalias. Na época ela tinha regalia, ela acessou... Quais seriam as regalias? Comida? Ela especial? acessou o computador da secretaria, fez um perfil no Orkut. E aí o UOL descobriu e botou lá, Suzane tem um perfil no Orkut, ou seja, ela está acessando o computador dentro da penitenciária. A diretora foi afastada. Uma outra diretora disse, não, é que elas têm... que eram várias diretoras. Ela namorou uma delas. Não, ela tem um namorico com essa diretora. A diretora foi afastada. E aí a Suzane foi transferida para a penitenciária de Ribeirão Preto. Tá. Lá em Ribeirão Preto, ela tinha uma presa satânica que queria matar ela lá na penitenciária. Ela reencontra em Ribeirão Preto. Diz, olha, o diabo me mandou aqui porque quem mata pai e mãe não vai para o céu. O diabo tá com pressa, ele vem aqui pra eu te matar pra tu ir logo pro inferno. E aí ela vai falar pra um promotor de justiça. Mas não teve uma que ela jogou um charme pro promotor? Ela teve um charme, não, ele se apaixonou por ela. Tipo, esse aí... O mundo tá perdido. Justiça seja feita. A Suzane foi assediada por ele. Porque o que eu acho mais absurdo não é a Suzane jogar um charminho para um promotor, que se ela joga charme até para essa parede. O mais absurdo é um promotor chavecar, e ele é promotor corregedor, é aquele promotor que fiscaliza o funcionamento dos presídios. E aí ele chamava ela de Suzy, dizia que ela era mais bonita pessoalmente, ficava chavecando ela. A Suzane se aproveitou. Ela viu ali uma oportunidade. Ela chegou lá, tu não tá apaixonada por mim? E falou, tô, então me tira daqui porque eu vou morrer com essa... E ele transava com ela? Não chegou a transar. Nisso ela foi esperta. Ele disse, olha, eu consigo a tua transferência. Pra onde você quer ir? Quero ir pra Tremembé. E aí ele fala, mas se eu conseguir a tua transferência pra Tremembé, tu me dá um beijinho? Beijinho é uma metáfora pra boquete. Tu me dá um beijinho? Fala, olha, se tu conseguir a transferência, eu dou sim. E aí o que ele faz? Ele faz o pedido, que quem faz a transferência é a juíza, não é o promotor. O promotor pede. Ele fez o pedido, chamou a Suzane lá de novo, disse, olha, agora me dá o beijinho. Agora... Ela disse, não, mas aí, isso aqui é o pedido. Quando tiver assinado pela juíza, eu volto aqui. Se fez difícil, gente. Se fez desperta, né? E aí? E aí conseguiu a transferência, só que a transferência, quando foi homologada pela justiça, chegou primeiro na penitenciária. Tá. Chegou a Suzane, amanhã vai passar o bonde, tu vai pra Tremembé. Ela, tá bom. E aí o promotor manda uma ambulância do SAMU buscar a Suzane lá na cadeia, leva lá no gabinete dele. Ele fez uma boate lá. Tudo isso a gente sabe por quê, né? Botou um globo colorido, botou um microcista tocando música. Parece filme de terror. E aí ele fala, olha, agora... Rolou o beijinho? Então, agora tá na hora do beijinho, né? Ela disse, claro, lógico, mas eu preciso ir ao banheiro onde quer. Ele fala, olha, sai aqui, vira à direita, vira à esquerda, primeira porta. Só que ela faz o contrário, vai bater lá na ouvidoria. E falou dele? Fala, olha, eu vim fazer uma denúncia de assédio. Para. E aí o promotor foi afastado. Gente, a história toda é ladrão que rouba de ladrão, o negócio é... uma bagunça, tá? Mas e aí ela foi lá pra Tremembé. Mas aí eu dou razão pra ela. Esse promotor precisava... Eu não dou razão pra ela nunca na vida inteira. Ela não tem mais razão. Ela perdeu a razão nessa vida, pra mim. Ela não vai ter mais razão em nada. Eu acho que a tua maior implicância com a Suzane nem é o crime. Eu acho que é vocês fazerem aniversário no mesmo dia, gente. Ela faz aniversário no mesmo dia que eu. Não pode. A galera já me olha juntas. No mesmo dia, gente. Ela deu uma festa, me chocou porque eu me lembro do dia do crime e ela fez uma festa, um churrasco no dia do aniversário dela. Eu posso fazer mais uma defesa dela? Não, mas pode, vai. Não tem defesa essa mulher, gente. Ela não fez essa festa. Não teve um churrasco lá na casa? Teve o churrasco. No dia 3 de novembro. Teve, mas assim, que eu tô preparando um novo livro da Suzane, mas vai ser lançado lá para 2026, 2027. Mas, depois que eu publiquei esse livro, o livro fala desse churrasco, igual como... No dia do meu aniversário. Por isso que eu tenho birra dela mesmo. E aí, o que acontece? A Suzane, ela mata o pai
na quarta-feira e o aniversário foi no sábado. Tá. Só que aí só foram descobrir que tinha sido ela no meio da semana seguinte. Depois que ela foi lá chorar, fazer toda a palhaçada. Exatamente. O que acontece? O que aconteceu? Os amigos da faculdade dela estavam preocupados com ela, porque na cabeça deles um ladrão tinha matado os pais. Então, e aí sabiam que era o aniversário dela no sábado. Isso eles me procuraram. Olha, eu juntou lá uns 4, 5 amigos, fizeram um Zoom comigo. Entendi. A gente era amigo da Suzane. A Suzane o demônio, mas essa verdade precisa ser consertada. Então não foi ela que fez a festa. Nós fizemos a festa pra ela nem queria. Falou, Suzane, vamos fazer essa festa. Mesmo tu com a dor de ter perdido o pai, só para não passar em branco. Entendi. E aí ela disse não, eles foram todos, levaram o carro, Entendi, levaram então não sei o quê. E por que ela aceita a festa? Porque se ela tava com medo de que eles desconfiassem que ela... Por que ela não estava aceitando? Exatamente. Entendi. Então ela aceita, tanto que a polícia chega, a delegada Cíntia Tucunduva, ela chega no meio do aniversário e acha aquilo estranho, ela fica desconcertada. É meio estranho mesmo. Se ela, o que choca? Ela tava com a cervejinha, tava dançando, mas aí se ela tava vendendo a história de que os pais dela foram mortos por assaltante lá foi latrocínio, ela tinha que se comportar como se não tivesse sido ela. E ela permaneceu na casa? Não teve aquela coisa que nem faz americano que isola a casa, bota aquela fita amarela? Tipo... Ela foi dormir fora só um dia, quando liberaram... Mas não fica a casa pra Ficou, polícia? acho que um dia só. Levaram os corpos, fizeram a perícia um dia. Porque assim, os pais morreram de quarta para quinta, 11 da noite. Tá. Foi registrado o boletim de ocorrência na madrugada do dia seguinte. Okay. Eles passaram o dia na delegacia, no DHPP. Enquanto eles estavam lá, já estavam rolando a perícia, tirando os corpos. E aí, quando acabou, ela foi pro casa do tio. E no dia seguinte, no sábado, foi o enterro, ela já voltou para casa. A perícia continuava indo lá, mas com eles lá na casa. Para você, existe um crime perfeito? Não. Não existe? Não. Sempre deixa rastro? Sempre. Quer dizer, desses que eu pesquiso, se tem um crime perfeito, a gente não sabe também, né? Porque eu não soube. É porque é perfeito. Mas tem umas pessoas que a gente vê, por exemplo, naquela época, o O.J. Simpson, ele conseguiu sair ali pela tangente. Não sei se você estudou esse caso. Eu vi o seriado só. Então, no caso, a polícia foi, nos Estados Unidos, a polícia quis colocar ele ali na cena do crime, tanto que eles erraram, que também não existe isso, né? Os dois errados não fazem um certo. E eu acho que ele conseguiu sair. Ele saiu, todo mundo sabe que ele matou e saiu fora. Depois ele acabou sendo preso por um outro crime e morreu, enfim. Eu acho que não tem um crime, vamos falar de assassinato, de atentado, de homicídio, né, de crime contra a vida. Eu acho que não tem crime perfeito, o que eu acho que tem é crime com boas justificativas. Entendi. Em que você consegue ser inocentado. Que eu tenho esse desejo de escrever no futuro um livro sobre assassinos... Que saíram fora. Que saíram... Que foram inocentados, saíram pela porta da frente. Vem cá, você escreve esses livros, aí vai lá, vê a foto da mãe, do pai morto, tudo agonizando, aí você dorme, toma um vinho, dorme feliz da vida. Sim. Eu não posso falar muito, que eu também assisto antes de dormir. Pois é, não, então, mas é aquilo... pensa assim, se eu fosse médico, trabalhasse numa UTI infantil, dando notícia triste todo dia. Mas eles chegam com depressão em casa. Pois é, mas aí tua profissão é essa, tu faz isso todo dia. Eu aprendi o seguinte, eu aprendi a identificar essa emoção e saber se essa emoção é minha ou tua. Sim. Então essa emoção, ela é tua. Eu tenho minhas emoções, porque a minha vida é comum, como a de todo, eu levei o pé na bunda, morreu meu parente, eu assisti um filme triste, chorei. Então as minhas emoções são essas. Em inglês chama you problem, that's a you problem. Pronto, exatamente. Então, se você vai contar uma história triste pra mim, eu vou me emocionar, eu vou ser empático com a sua dor, mas eu não vou sentir... Mas deixou aquilo ali naquele momento. A tua emoção não vai estar embaixo da minha pele. E aí, então, a gente não falou do maníaco do parque, gente. Ele não levava as mulheres à força para serem mortas, ele convencia. Não. Uma coisa que ele fala no tribunal... Como é que ele fazia isso? Na verdade, assim, o maníaco do parque, eu sempre gosto de começar a contar a história pelo viés das vítimas, porque primeiro que o maníaco do parque, ele saía de casa para ir... Vou matar. A gente sai pra trabalhar, ele saía pra... E ele tinha um foco de um tipo físico, não era? Era baixinha... Ele tinha duas coisas ali. A primeira coisa que eu vi, quando eu comecei a pesquisa eu tava finalizando
Flor de Lis. Tá. E aí eu já estava começando a pesquisa do maníaco. A primeira coisa que eu vi, eu tinha acabado de escrever um capítulo da Flor de Lis, eu vou dar uma relaxada, vou ler aqui uma folha do inquérito do Francisco. Eu peguei o primeiro depoimento dele na delegacia, o delegado faz a seguinte pergunta para ele. Desse jeito, Francisco, tu é um homem feio pra caralho. E tu conseguia convencer mulheres bonitas a ir pro parque. O que diabo tu falava para essas mulheres? Uma boa pergunta. E ele falou assim, olha, eu desenvolvi o dom de identificar na rua mulheres com autoestima baixo. Essas mulheres, basta um elogio que tu as leva para onde você quiser. Entendi. Eu só li isso aqui, eu já larguei assim, nossa, que balela, larguei isso pra lá, Tá. que cara, o delegado da cai nessa e tal, não sei o quê. Beleza, ficou pra lá, fui terminar o livro da Flor. Ficou na cabeça. Quando eu entreguei o livro da Flor de Lis, que aí eu fui começar a ler os outros depoimentos, ele sustenta inclusive isso no tribunal, ele tem total razão. Ele realmente, todas as mulheres que ele levou pro parque e matou. Ele via que tinha uma fragilidade. Eu vou só te dar um exemplo de da primeira mulher, da última mulher que ele matou, a Selma. A Selma, ela trabalhava numa farmácia como atendente de salão, naquelas farmácias que tem muita perfumaria, sabe? Trabalhava aquela grande drogaria lá. E aí, o gerente chegou para ela, olha, Selma, você tem que sorrir. Você, para trabalhar aqui, a farmácia é um lugar que vem muita gente doente. Você tem que receber essas pessoas rindo. Tá. Ela diz assim, olha, eu não consigo rir. Tipo, não é da minha natureza, eu não sou uma pessoa alegre. Não sou, então tu não dá para trabalhar aí. Okay. Aí a subgerente chegou para ela, que era amiga dela, e disse assim, Selma, tu tem que dar o teu jeito de rir, força um sorriso, mostra teus dentes lá, do siso ao outro siso, porque senão tu vai ter um monte de mulher risonha querendo o teu lugar. E aí o que ela fez? Aí ele ainda dizia, passa um batom na boca dessa mulher com essa cara apagada. E ela começou a se maquiar sem ter vontade. Começou a forçar uma emoção que ela não tinha. Entendi. E isso destrói a tua autoestima, te traz um monte de transtorno. Tu forçar uma emoção que você não tem é de uma violência assim. E aí, esta mulher acabou sendo demitida no dia do... Porque não funcionou o Porque sorriso. não funcionou. E aí ela foi demitida quando ela tá saindo do exame demissional, ela tá caminhando na Paulista, ela cruza com o maníaco do parque dizendo, o seu sorriso é lindo. Nossa, entendi. Então, é esse tipo de, sabe, me dá a tua mão aqui, eu vou pra onde você quiser. E ele falou o que pra ela ir com ele? Falou que você é linda, vamos ali, Aí, no caso dela, ele não era também vamos ali, ficava chavecando, falando da vida dele. Aí ela aproveitava e contava do que ela tinha passado no trabalho. Sim. E ele ficava levantando ela, jogando ela pra cima. E era naquele momento que ele levava pra matar. Aí no caso dela, além de ela ter perdido o emprego, ela estava com dificuldade financeira. E aí ele propôs pra ela, olha... eu sou olheiro da Avon, tá rolando ali. Mentia, falar que era modelo. E as mulheres eram sempre baixinhas, morenas, não tinha uma coisa assim? Tem uma tese que o livro defende, que é uma tese dos especialistas que estudaram a cabeça do Francisco, e também aqueles exames de Rorschach, o teste de Rorschach, sim, porque desenha o negócio, que revela os seus desejos ocultos. Eles chegaram à conclusão que, no fundo, o maníaco o Francisco queria ser uma mulher. E aí ele projetou essa mulher como ele seria uma mulher baixinha, branca, dos cabelos cacheados até os ombros. Então aí ele levou cerca de 100 mulheres ao parque e só matou 9, quer dizer, só não, tá? Só. Matou 9, porque proporcionalmente. Não, entendi. Matou 9 que tinha esse biotipo. E por que ele matava? Se ele queria ser as mulheres, por que ele matava? Tem uma lógica nessa Tem uma lógica. Dele? A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, ela, depois de ler os laudos, ela dá a seguinte tese. Eu quero ser esta mulher. Certo, mas não sou. Esta mulher eu não tenho como eu ser. Então eu vou matar esta mulher que está sendo mulher no meu lugar. Tá no meu lugar. E é verdade que ele transava com ela depois de morta? Tinha uma coisa ele assim? Nunca se acharam vestígio de esperma dentro das mulheres. Certo. Ele transava depois de morta e ejaculava por cima do corpo das mulheres. E as duas que ele transou depois que elas estavam mortas, elas estavam inclusive em adiantado estado de decomposição. Assim, o maníaco, uma coisa bem, bem bizarra.
E agora tem um detalhe que aí, hoje, na cadeia, ele tá bem afeminado na cadeia, tipo... O que acontece se a pessoa vira trans na cadeia? Tipo, se o homem vira uma mulher trans, ele muda de cadeia? Então, não muda de cadeia. A Elise namorou uma mulher trans dentro de Tremembé. E a pessoa é presa pelo que ela aparenta ou porque ela é biologicamente? Aqui em São Paulo, que é o sistema prisional que eu mais conheço, na verdade, antes de ficar definido pelo gênero, eles definem qual lugar tu tem mais segurança. Ah, entendi. Por exemplo, se você... Eu não estou muito familiarizado com esses termos, não me cancelem, por favor. Não. Mas se você nasceu biologicamente homem, fez a resignação para mulher, você fica na prisão feminina porque o ambiente das mulheres... Porque você se vê como mulher. E é mais seguro para você. Entendi, né? sim. Tipo, é mais seguro. Olha o maníaco hoje. Gente, para. Hoje. Para. Tá uma mocinha, né? Não, gente, mas você olha assim, né? Você imagina um monstro, mas é uma pessoa... mas eu não confiaria. Você confiaria? Eu não confio em ninguém. Depois desses programas todos, eu não confio em mais nada. Eu troco a porta do meu quarto. Eu acho um absurdo se esse homem sair em 2028. Não, então, mas eu não entendo qual que é a ideia. Como que alguém colocaria... Não tem que ter, assim, um juiz que tem que aceitar. Eu acho que vai virar... Ele vai pra rua? Ou alguém pode falar, não dá? Se ele tiver Ele já falou que mataria de novo, não falou? Falou em diversas ocasiões. Ainda mais falar isso. Ele é psicopata, então não precisa nem de falar, né, gente? Ele é psicopata. E ele é um serial killer. Ele matou 9 mulheres, foi julgado por 7, confessou tudo, matou com requinte de crueldade, torturava, sabe? Teve mulheres que eu conversei que disseram, cara, quando ele começa a espancar, torturar a gente reza pra ele matar logo, porque é muita tortura que ele fazia, muita tortura. Tinha mulher que ele levava pro parque e dizia assim, olha, eu fui com a tua cara, hoje eu não vou te matar. Ela, oi? E ele mostrava ali, ó, tá vendo aqueles corpos, aquela ossada ali? Não, é destemido também. Dizia, olha, mas ele fazia isso, dizia, olha, aprende a lição, não vá com um desconhecido pro parque. Não aceite convite de gente desconhecida para ir no parque. E aí ele saía seguindo a mulher, e aí a mulher às vezes teve um caso de uma mulher encontrou um policial na rua, contou-lhe aquele cara tentou me matar e me estuprar, a mulher toda suja, toda rasgada, falou assim, mas como você entrou no parque? Ele me convidou e eu fui. Então vai pra casa, né? Então, tem muito isso. Mas tem esses casos, né, que muitas vezes os policiais se deparam com situações que eles na hora não veem, que realmente é uma... Não, tu quer um spoiler bem, pra tu ver como a polícia foi negligente, no caso do maníaco do parque? O maníaco, ele matou, a primeira vítima dele se chama Raquel. Ele matou, levou pro parque, deixou o corpo lá e saiu pra procurar. Que ele não matava todo dia, ele matava, passava 15 dias, passava 20 dias. Ele matou 9 ao longo de 1 ano, pra ter uma ideia. E aí, o corpo desta mulher, da Raquel, foi tirada de lá, feita uma indigente. Por pouco ela não foi enterrada em vala comum. Porque saiu, ninguém sabe, foi crime não solucionado. E aí ele matou a segunda menina, que é uma menina chamada Isadora, de 19 anos. Da Isadora, ele rouba um talão de cheque. E aí ele passa um cheque numa loja, ele já era motoboy, ele vai numa loja de artigos de motoqueiro, compra um capacete, óculos escuros e uma jaqueta. Com esse cheque roubado da Isadora. Tá. E aí o pai da Isadora tá louco assim, cadê minha filha? Cadê minha filha? Foi lá na delegacia de desaparecidos, minha filha sumiu. E aí o pai vai no banco, vê um cheque, leva na polícia, olha, minha filha tá viva que ela passou esse cheque. E aí o Francisco, ele escreveu o nome dele atrás, com telefone, com endereço. A polícia chama ele, vem cá, você conhece Isadora? Conheço, a minha namorada. Inclusive ela tá desaparecida, você sabe onde ela tá? Não, esse cheque aqui, você passou? Eu falei, passei. Ela me deu de presente óculos escuros, jaqueta e um capacete. E aí o pai diz assim, ele não é namorado dela. Eu conheço minha filha, esse homem horroroso não namora minha filha. Aí ele ficou lá dizendo, olha, namora sim. Aí namoro. Foi pego nisso? Chamaram... Não foi pego nisso? Não, tava no DHPP, chamaram a vendedora lá da loja. Olha, ele foi lá com a namorada, que ele levou uma amiga. Olha, ele foi lá com a namorada. Tinha. Essa amiga que ele leva, inclusive, é uma amiga que ele fez amizade no parque. É que ele era patinador lá do Ibirapuera, então tinha um ciclo social muito grande. Horror. É um horror. E aí a polícia, ele sai da polícia de dentro do HPP,
Depois de matar a segunda... E de boa. Matou mais 7. Isso, você acha que deu mais incentivo para a mente criminosa dele? Ele falou, bom, se eu sair de uma vez, sair de duas, nada vai acontecer, né? O narcisista, ele gosta... A emoção que ele sente na hora... Porque, me dei bem, saí, me safei. Não, tu tenta imaginar a adrenalina de uma pessoa que matou 2 mulheres... Não. Entrar no DHPP, ficar frente a frente com um delegado que está investigando o sumiço de uma delas e sair de lá. Acho que ainda saiu dando tapinha assim. Olha, qualquer coisa, se acharem, ela me avisa, viu? Que eu também estou procurando. Olha, eu imagino o policial pensando depois do erro que ele cometeu, mas é difícil a gente falar também, porque às vezes o policial, a gente tem que... Tô querendo defender, mas já defendendo, né? A pessoa tá ali, milhares de coisas acontecendo, às vezes deixa passar uma coisa, não deveria, mas... Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Na minha opinião, 7 mortos Nossa, é muito estão na conta dessa polícia. Porque ele poderia ser impedido. Então poderia ser impedido. Primeiro que... E eu ainda poria mais uma morte, porque o pai dessa menina morreu de tristeza. Eu imagino. Morreu de tristeza, sabe? Ficou com a filha... Você fica no limbo, sabe? É um limbo. Minha filha sumiu... Não sei onde a minha filha tá. Ele não conseguiu mais trabalhar, perdeu o emprego. Todas as economias que ele tinha, ele gastou imprimindo. É porque nesse tipo de coisa não é uma pessoa, é a família inteira, né? Desestrutura o lar, a casa da pessoa. Agora, falando um pouco da Flor de Lis, que é um crime que eu não me... Pra mim é pior de todas. É? É. Eu não entendi muito bem esse aí. Eu levei várias pessoas lá no Super Pop, mas eu não entendi. E você entrevistou um dos filhos dela, né? Eu levei várias pessoas lá. Mas eu não entendi muito bem o que aconteceu, pra te falar bem a verdade. Da Flor de Lis? Não é um crime tão óbvio, eu acho. Eu achei um pouco mais... E você falou que ela não matou e ela levou uma pena maior que todo mundo. Ela não matou. A Flor de Lis, o caso dela é o seguinte. A Flor de Lis, ela era uma mulher... Ela é, né, uma mulher que nasceu na favela do Jacarezinho. E aí ela tinha uma mãe que sonhava em ser uma cantora e uma pastora. Só que aí quem nasceu com esse talento foi a Flor de Lis. Tá. Então rolou ali uma disputa entre mãe e filha. Ok. Isso fez com que a Flor de Lis saísse muito cedo de casa. E aí ela começou a frequentar uma igreja, uma Assembleia de Deus. E aí o pastor da Assembleia de Deus enganou ela, porque até hoje a Assembleia de Deus não ordena mulheres como pastora. E prometeu, olha, a gente vai te ordenar como pastora, mas tu tem que ajudar o fulano, que faz um trabalho social, que é pegar garotos da rua e trazer para o nosso abrigo, para poder colocar como adoção, e a gente ganha financiamento lá daquelas ONGs para sustentar aquelas crianças. O lucro da igreja na época era isso. Quanto mais crianças a gente tiver para cuidar, mais grana a gente ganha de ajuda para... E aí ela começou a adotar umas crianças. Na verdade, ela começou a roubar. Criança? O que ela fazia? Ela ia... Tem uma Cracolândia, ela tinha, né, uma época, uma Cracolândia lá no centro do Rio, e aí as mulheres ficavam drogadas lá, caídas, aí ela pegava o bebê dessas mulheres e levava para a igreja. Tanto que tem uma mulher que vai atrás dela lá com uma faca, cadê meu filho, cadê meu filho? E aí, a filha dela, a Simone, ela se apaixona por um desses meninos, chamado Anderson. A filha mais velha, começa a namorar o Anderson. O irmão postiço. O irmão postiço, que a Flor de Lis adota também. E aí a Simone começa a falar pra Flor de Lis, começa a dar resenha positiva do sexo com ele. Nossa, ele transa muito bem, menino de 14 anos, transa muito bem, tem um pau desse tamanho e passa a noite toda transando. E aí a Flor de Lis começa a ficar interessada nele. No namorado da filha, que ela adotou como filho. Anos, tá? E aí a Simone troca ele por outro cara. E a Flor de Lis começa a namorar o garoto. Filho, que era filho postiço de 14. Começa a namorar ele. E aí, só que esse cara, que é o Anderson, ele é super visionário, né? Quando ele foi crescendo debaixo da saia dela, ela disse, olha, Flor, você nunca vai ser pastora na Assembleia de Deus. Primeiro que tu tá levando a gente, né, tá levando as crianças pra lá e não tá virando nada, né? Eles estão ganhando dinheiro, a gente não ganha nada. O que a gente tem que fazer? A gente tem que romper os laços com a Assembleia de Deus. E fazer uma igreja nossa. Fazer uma igreja nossa e um abrigo nosso para crianças. A gente vai criar o Instituto Mãe Flor. E quando a gente tiver 50 crianças, eu vou te transformar numa
pastora de sucesso, numa cantora gospel e, quiçá, uma deputada federal. E ele consegue fazer isso tudo dela. Só que aí a Flor de Lis é... A relação do Anderson, guardando as devidas proporções, só para a gente entender. A relação da Flor de Lis com o Anderson é mais ou menos parecida com a relação da Xuxa com a Marlene Matos. Aquela coisa assim, a Marlene Matos é a tirana, só que eu fiz a Xuxa. A Xuxa é uma criação minha. Todo aquele show da Xuxa, o sucesso da Xuxa só aconteceu por conta da mão de ferro da Marlene. A mesma coisa acontece com o Anderson. Ele acha isso. Lembra que a Xuxa diz, a Marlene me trancava num quarto de hotel? Era a mesma coisa quando se fazia. A Xuxa, a Flor de Lis não ia na padaria sem o domínio. Sem o Anderson. Ele não tinha 14 anos? Nessa hora ele já estava com Não, mas aí já foi a história. Tava com 20. Já estava com 20. Tá, e aí? E aí, a Flor de Lis, ela conta ela fala um negócio que é fundamental para entender a relação de dependência do Anderson. Ela saiu da boca do lixo, do Jacarezinho. E aí ela já estava numa casa melhorzinha, e ela diz assim, olha, eu não tinha nem dinheiro para comer, agora ele me dá por mês 30 mil. Por mês, de tudo que ele faz, ele gerenciava tudo. Aí daqui a pouco passa 2 anos e ele já me dá 50 mil. Ou seja, para quem não tinha nada, 50 mil é muito. Ele gerenciava lá tudo. A história, tá. Tudo. E aí, por que ela resolveu matar? Aí ela foi enriquecendo junto com ele, criou o Ministério Flor de Lis. O Anderson, como todo macho escroto, que geralmente esses líderes dessas religiões suspeitas começou a estuprar as meninas que ele levava, inclusive os meninos também, dentro da casa, com a conivência da Flor, porque era impossível a Flor não ficar sabendo, as meninas diziam pra Flor, e aí foi criando aquele lar, foi virando uma panela de pressão. Tá, e aí? A Flor de Lis dizia, eu sou a mãe de 50. Não, ela nunca foi mãe de 50, ela enganou todo mundo. O que a Flor fez, junto com o Anderson, ela montou uma organização criminosa, inclusive muitos procurados pela polícia por tráfico, se abrigavam na casa dela. Entendi. Estavam lá. Então tinha gente que dormia, pernoitava na casa da Flor de Lis, acordava e saía para cometer crime e voltava com o dinheiro do crime e o Anderson ainda dizia, cadê a nossa cota? Tem que colaborar. Tu conseguiu o que na rua? Esse relógio, essa carteira? Entendi, era uma organização criminosa. Era uma organização criminosa. E por que ela resolveu mandar matar? E aí o que aconteceu? Ela fez, já no auge, ela já estava eleita deputada federal, a mais votada do Rio de Janeiro, porque o Anderson visionário ela começou a ir naqueles programas, ela só não foi no teu programa, né? Mas ela foi na Hebe, foi na Ana Maria, foi no Rodrigo Faro. Graças a Deus que não veio no meu. Ela só não foi no teu programa, mas ela foi lá. Todos os programas aparecia como a mãe, coitadinha, vamos ajudar, olha como ela... fez algumas matérias sobre isso, não sei por que ela não foi, graças. Tá, e aí ela resolveu... E aí, ela já estava deputada eleita, ela já estava namorando um outro cara, que a relação dele sempre foi aberta, ele estava namorando uma outra mulher, e aí ele conseguiu um show para ela em Bruxelas. E aí ela foi, chegou lá, ela disse assim, amorzinho, quanto custou esse evento? Ele disse, isso custou uma mixaria, tipo... sei lá, eu não lembro do valor. Tá. Vamos usar o nosso valor simbólico. 30 mil. 30 mil reais custou. Nossa, mas é pouco, né? Ela disse, é pouco, mas eu acho que valeu a pena pra gente descansar, que a gente visitou outros países ali na Europa e tal. Mas por isso, tá bom. E aí, na hora de voltar, ela foi tomar um banho, ela foi arrumar as coisas já pra voltar. E ela foi pegar o passaporte pra deixar ali à mão, e aí ela abriu uma pasta e viu o contrato do show, que era 300 mil reais. Entendi. E aí cai uma ficha... que ele tava roubando. Que assim, mas não é que tu tá me roubando agora, a ficha que cai que tu tá roubando a vida toda. Entendi. Tu me rouba... Quando tu tava me dando 30, já era pra estar me dando uns 300, ou seja... Então, mas ela sempre ficou com esse pensamento, gente, isso é muito pra mim, sabe? Se alguém tá te pagando... 500, mas é muito, mas na poderia verdade... ganhar 1 milhão, mas 500 já tá bom. Exatamente, ela ficou com esse sentimento. E aí ela matou por isso? Ela mata, na verdade. Por isso que ela pegou uma pena muito grande, que aí ela reúne os filhos todos e diz assim, olha... Os filhos, né? A gente tem que se livrar. A Flor, ela virou um dilema religioso, porque como ela era uma pastora de sucesso, ela não podia se separar.
Porque a igreja não aceita uma líder religiosa separada. E aí, a não ser que morra. Ai, que horror. A não ser que morra. Aceita uma viúva. Entendi. Ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer. E aí, o que ela faz? Ela aproveita que ela tem ali uma organização criminosa, ela faz uma reunião, e aí ela faz essa reunião é com o núcleo duro, com o núcleo principal, que são os filhos biológicos. Tá. Aí fala, olha, Simone, tu vai falar pro Lucas, que é o traficantezinho lá, procurado pela polícia, traficante do Comando Vermelho, quanto ele quer pra matar o pastor. Organizou o negócio. E aí ela vai lá, Simone, olha, a mãe Flor quer que tu mate o pastor, quanto tu quer? Ele fala, olha, manda dizer pra mãe Flor que eu sou traficante, mas eu não sou assassino. E aí ela volta, olha, não vai matar, então vamos fazer um plano, vamos envenenar? Vamos. Então, quem que vai matar? Envenenar. Eles começaram a comprar um chumbinho, veneno, arsênico, e ele tomava um Yakult em jejum, sabe o Yakult, aquele leite fermentado? Um leite fermentado. E aí eles colocavam uma seringa lá do veneno, sacudia, deixava lá, ele abria e tomava todo dia. Só que ele era tão forte que ele foi internado com uma gastrite aguda, e não morreu. Mas não morreu. Tanto que eles mandam áudio assim, nossa, ele parece um touro, né? Sério? Então vamos agora colocar uma dose cavalar num suco de laranja, lá na geladeira, que ele toma esse suco de laranja. E aí ele avisou todo mundo, gente, ninguém toma esse suco, pelo amor de Deus. Tava todo mundo macumunado. Todo mundo macumunado. Ninguém toma esse suco. Só que aí a namorada de um dos filhos, não saber, foi lá, tomou o suco. A mulher foi parar numa UTI. Ela só deu um golinho no suco, quase morreu. O pastor foi lá, tomou o suco, não deu nada. Nada. E aí Como é que ela matou ele no final? O Flávio já tava puto, né? Já com a lambança. Esse homem não morre. Não, e com a lambança. Ele já dizia, cara, tem um plano pra matar o pastor. Todo mundo, acho que até os vizinhos sabem do plano. E ninguém consegue matar. Não consegue matar, daqui a pouco a gente tá preso por tentativa de homicídio. Quer saber? Vamos resolver isso agora. Me dá uma arma. Aí conseguiram uma arma pra ele, chegou, mãe, Flor, saia com o pastor pra dar uma volta pela cidade, chega aqui às 3 da manhã, quando ele chegar aqui às 3 eu mato ele aqui na garagem do prédio. E ela fez isso, ela sai, tu lembra que tem uma imagem que viralizou, que ela tá em cima de uma cadeira de praia em Copacabana, ela abre os braços, não, já te disse que eu te amo, não sei o que. Tem a foto aí? Se despedindo dele. Tá. E aí ela pega, conforme o combinado, quando ele tá chegando, ela manda uma mensagem, olha, a gente tá chegando, ele tira e dá um... Ele chega na garagem, a mãe Flor sobe, e o Anderson vai lá e dá um tiro, Entendi. Vários tiros nele. Que horror. A história toda é macabra. Que horror. Só que eu acho que da Flor, o menor dos crimes foi ter matado o marido, que também era um lixo de homem, era pior do que Marcos Matsunaga. Sim. Mas eu acho que ela tem um histórico de abuso sexual de criança. Imagina as crianças lá, roubar a criança de mãe, uma história toda. E a igreja dela era aquela igreja que engana, sabe? Nossa, um horror. E depois contra eles faziam lá um ritual da chuva, que aí quando tava no culto, aí começava a cair uma chuva torrencial, ele mandava... Ela e ele, o Anderson, mandava apagar a luz da igreja, ficava no escuro e dizia assim, olha, a igreja tá... Cortaram a luz. Não, cortaram a luz. Deus disse que só vai... Se a gente pegar o dinheiro agora para pagar a conta da luz, que é 15 mil reais, ele acende a luz agora. E o povo ia lá, dava o dinheiro. O negócio todo... E aí o outro dizia assim... Aí ele dizia, eu vou ficar com esse dinheiro que é do transporte. Ele disse, mas tu não veio de bicicleta, Vim? Então deixa o dinheiro do transporte também. Eu vou te falar, viu, Ulisses, o negócio tem muita gente doida, hein? E o pior é que muitas dessas pessoas não são loucas, né? Elas estão em sã consciência, só são más mesmo. Elas são más, elas são perversas. Eu acho que ficar dizendo que elas são loucas... Porque o louco não sabe o que tá fazendo. Você ofende até quem realmente tem um transtorno. Sim, essas pessoas são perversas, elas têm a perversão... aí a foto. É o Anderson e a Flor de Lis. Entendi. Então, eu te amo, meu amor. É um casal muito depois... bizarro, gente. Muito bizarro. Eu te amo e pau, morreu. Entendi. Acabou o amor. Acabou rápido. A gente nunca teve amor aí. Nossa, acabou rápido. Era tinha negócios escusos. Agora eu vou te colocar uma brincadeira que a gente tem aqui, que é o pode ou bode, tá? Eu vou te falar uma pergunta, você fala na sua cabeça se pode ou se dá bode. Pode ser? Pode ou dá bode. Pode ou bode. Cadê o nosso pode ou bode? Vou ler ali, peraí, cadê? O bode é o quê? Significa o quê? O bode não gostei. Não gostei, tá. Bode é tipo, sabe bode, tá? Ranço. Tá. Então, pode ou bode assistir True Crime pra relaxar? Pode. Justo.
Pode ou pode lançar produtos, bem tem coisa de americano, gente. Americano faz essas coisas meio macabras. Lançar produtos inspirados em assassinos famosos. Tipo, seriado? Caneca. Ah, não, tipo aí não, caneca. bode. Isso é meio bode mesmo. Pode ou pode se apaixonar por criminoso? Não, bode total. Nossa, que medo disso. Nossa. Gostei da pergunta. Pode ou pode ir numa festa do Puff Diddy? Bode. Mas eu queria ir. Você queria só para escrever um livro depois, né? Era, como jornalista eu queria ir, mas eu acho nada a ver. Essa história dele também até agora não tem uma confusão. E é confusão, porque estão misturando verdade com mentira e fica... confusão ali. Teria algum caso que você jamais escreveria sobre o assunto? Tem algum que você fala, não, esse eu não consigo? Eu tenho uma certa dificuldade em crime que envolve criança. Imagino. O próximo livro, que é o Maníaco do Parque, ele inaugura a trilogia Homens Assassinos, e o segundo é o Vampiro de Niterói. Então já tô com uma certa dificuldade. Isso que eu queria te perguntar, se você já tá pesquisando algum outro crime. Já comecei, o Vampiro de Niterói. Vampiro de Niterói? Bebia o sangue do povo? Bebia sangue de criança. No Rio de Janeiro, início da década de 90. Mas o meu próximo livro ainda não é ele. Meu próximo livro se chama Tremembé, que é uma antologia... Sim, sobre tudo que está ali dentro acontecendo. Isso. E você tem algum caso sem solução que você fica, sabe, com a pulga atrás da orelha? Fala assim, esse eu, sabe, quase com vontade de ajudar a polícia a descobrir? Então, ainda tem um outro detalhe. Por uma questão até jurídica, para o livro também fluir sem muitos problemas... Eu prefiro escrever sobre livro de pessoas que já estão julgadas. Sim, casos que já estão fechados. Sim, que já estão fechados, que aí eu posso chamar de assassino, posso dizer conforme o julgamento falar suposto, isso. Né? Acusado de, que enfraquece. Então, a pessoa que foi julgada, condenada, vamos falar Suzane Richthofen. Confessou. Sim, ela reconfessa, né? Ela reconfessa. Nesse caso, ela pode ser eternamente chamada de assassina ou ela pode processar alguém? Ela pode. Então, assassina Suzane fulano de tal. Ela é assassina. Porque tem gente que depois fala que a ficha fica limpa e a pessoa fica... Ela fica lá. Aquilo que eu falei, pra mim, o crime é uma tatuagem. Não adianta mudar de nome. O título é Suzane a assassina e manipuladora. Ela vai ficar pra sempre. E o coitado do irmão que se ferrou no final, né? Se ferrou. Coitado, disse que eu vi umas fotos dele outro dia, tava... Menino, mas também ali Sim, a Suzane destruiu a vida de todo mundo em volta dela. É muito ruim não só mesmo. dos pais. O coitado do irmão, imagina. O que eles tentam emplacar no Brasil, mas aí não conseguem, é a lei do esquecimento. O que é a lei do esquecimento? Lei do esquecimento é assim, depois que eu paguei a minha pena, você não tem mais o direito de... Ficha limpa. Não deu certo. Não posso ser citado, não dá, difícil dar, gente. Aí porque fez, né? A pessoa cometeu o crime. Você tem que pensar... Pensa nisso antes de cometer. Tá pensando em cometer um crime? Antes de você cometer o crime, pensa nas consequências depois do julgamento, inclusive. Olha, você vai aparecer numa reportagem, sua cara vai estar estampada no livro. Você tirou a vida de uma pessoa, é uma coisa tão inconcebível. Bom, eu acho que a gente vai terminando por aqui, mas agora a gente tem o seguinte, a gente tem uma pergunta da Luciana Psicóloga, você pode me ajudar. Eu acho que um espectador, não é isso? Mandou uma pergunta. E aí você me ajuda a responder? Ajudo, claro. Eu espero que não seja nada muito sério. Vai lá. Qual é a pergunta? Oi, Lu, tudo bom? Aqui é Carlos, eu trabalho aqui na região da Faria Lima e eu tenho uma dúvida para tirar com você. A minha chefe, ela dá muito em cima de mim, assim, mas muito. Todo dia é beijo e abraço para dar oi, dar tchau, sabe? Ela fica chegando muito perto, de vez em quando ela encosta, sabe, no meu braço, na minha mão. E eu sou casado, assim, mas eu não queria ter problemas profissionais aqui dentro, entendeu? Eu amo o que eu faço, estou muito feliz, mas eu não sei como lidar. O que você diria para me ajudar? Por favor, para eu conseguir sair dessa situação sem me prejudicar profissionalmente. Um beijo, sou um grande fã seu. Tchau, tchau. Sucesso pro Bagaceira Chique. Eu acho que a resposta é só uma. Eu acho que não dá para se envolver com o homem, né, com a mulher casada no escritório. Eu acho que a melhor maneira para ele fazer... Eu acho que o casado é ele. Não. Ele é casado. Ele é casado. Ela não é casada, ele que é o casado. Ele não falou. Bom, mas também não pode, né? Ele é casado, então na realidade também já tá errado. Se tiver compliance na empresa, vai lá denunciar. Boa, vai falar com... Manda um e-mail anônimo pro chefe do chefe dela. Boa ideia. Mas eu falaria com ela. Olha, vamos tomar um limite aqui. Se falar de uma maneira técnica, sem
Sem acusar muito. Sim, olha, eu gostaria que... Eu lembro que quando eu trabalhava numa redação, que eu não vou dizer qual, para não estar entregando nomes, eu tinha uma chefe que gritava muito. Gritava, a redação era grande, ela gritava de um lado. E aí eu cheguei para ela e falei, eu já tinha tido outro chefe nesse mesmo lugar de trabalho, mas apareceu de repente uma que gritava. Eu falei, olha, a comunicação só vai funcionar se você falar baixo. Baixar o tom, porque eu não gosto de ser tratada assim. Sim, eu acho que numa época até que se gritava, mas ela estava muito... Isso é vintage, ninguém grita mais, nem pode. Não, e ela gritava pra chamar atenção. Eu falei, olha, primeiro fazer um truque, ela gritava, eu ia lá e falava bem baixinho. Mas quando a pessoa grita, esse é um bom truque. Não, e no caso, eu acho que eu ia falar uma outra situação, eu acho que denunciar é bom, e também no caso dele, eu acho que sempre, de repente, trazer um pouco dessa vida que ele é casado, e tentar, porque talvez ele tenha medo que ela mande ele embora, né? Mas se ele for casado e tiver uma aliança, acho que tá muito claro, né? Sim. Eu primeiro conversaria com ela. Dizer, olha, vamos descobrir eu tô incomodado. É justo. Tô incomodado. Depois, se não der certo, faz uma eu adoro o ambiente do trabalho, mas eu tô incomodado. Vamos conversar. Você me encostando. Bom, justo. Agora, o que eu acho muito legal é que muito legal não, mas eu acho muito interessante que é o inverso, né? Porque uma mulher tentando fazer com um homem, isso acontece também. Porque culturalmente tem duas coisas que eu... Falar de macho tóxico, né? Aquelas coisas que tem. Mas eu acho que hoje em dia tá todo mundo, né? Pode relação de poder, isso é assédio, né? Total assédio, e é muito ruim, né? Ainda bem que o mundo... que mundo a pessoa não trabalha na Faria Lima, gente, num lugar onde tu acha que a pessoa sabe, tá antenada com o mundo, né? Não, mas acontece, essas coisas acontecem em todos os lugares, eu acho que... Mas cada vez menos, eu acredito, pelo menos todo mundo falando do assunto. Bom, gente, então eu quero te agradecer e eu quero saber quando é que vai chegar o próximo livro pra você vir de novo, pra gente ficar mais 3 horas falando do próximo crime, que a gente gosta muito. Eu gosto muito. A gente ficou um tempão aqui. Me dê os livros que eu vou mostrar. Eu vou aproveitar e já te agradecer. Peraí, vamos mostrar aqui, ó. Esse é o box Mulheres Assassinas, que a casinha dele não tá vamos mostrar. Temos esse. Vamos pro próximo. Desses todos aqui, qual que você acha que é mais perigoso, hein? O maníaco. O maníaco, porque matava pessoas... aleatórias. Os outros são crimes intrafamiliares, né? E todos estão soltos, menos o maníaco, né? Menos o maníaco. Tá aqui, ó. A Flor de Lis está presa. Ela não sai também, né? Tão cedo, 50 anos de cadeia. Então, mas não é 30 o máximo que pode ficar, não tem isso? Pois é, mas ela tem 65, ela tem 63, mas... Então eu quero agradecer demais a participação do Ulisses, muito obrigada, diz que eu adoro entrevistá-lo, já tá virando da família, muito obrigada. E obrigada também a você que está nos assistindo aí todas as quintas-feiras. Curte o canal, liga o sininho. Se inscreva. Se inscreva, passa para os amigos. Comenta, compartilha. Até hoje não aprendi a fazer isso, mas comenta, compartilha, faz o sininho. E a outra coisa, se você quiser mandar perguntas aqui para a Luciana Psicóloga, eu sempre vou estar com o meu convidado ajudando a desvendar essas perguntas. Então fica super à vontade, pode mandar pergunta, que de repente pode mandar até vídeo no nosso @bagaceirachique. Quem sabe a gente não passa o teu vídeo aqui com a pergunta, tá? Então eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado. Obrigada, viu, Ulisses? Muito obrigado, Lu. Eu adorei, viu? Muito obrigada, adorei. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Beijo!